Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais uma Sala Sou Hipnose e dessa vez dando continuidade à série de hipnose no alívio das dores crônicas. Fechando essa série, nós temos a honra de ter ao nosso lado ele, Roberto Botelho, o nosso querido Roberto Botelho, da Associação Brasileira de Hipnose, da ABH, que vai dar um verdadeiro workshop, uma verdadeira masterclass para nós a respeito desse assunto, principalmente linkando com hipnose ericksoniana. Eu não vou dar muitos detalhes, porque quem vai falar bastante é ele, o Roberto. Então, Roberto, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado primeiro de tudo, José. Valeu pela disponibilidade aqui. É um prazer estar contribuindo com a sua, gente. Vocês não fazem ideia do carinho que eu tenho com a sua hipnose, gente. Inclusive, participem. Quem não está nos grupos, entra já, segue nos canais do YouTube, em todas as mídias sociais, gente, porque, olha, tem bastante coisa legal lá, viu? E, gente, hoje eu vou estar falando aqui sobre um tema diferente, algo bem diferente do que a gente está acostumado. A gente ouve falar muito de hipnose ericksoniana, mas cadê o conteúdo disso? Onde que a gente acha? Hoje, gente, eu vou estar trazendo justamente o conteúdo de hipnose ericksoniana para falar sobre dor, né? Lá na Soul Hipnose, eles estavam em uma série de encontros falando sobre o uso da hipnose no tratamento de dor. E hoje, em específico, a gente vai estar fechando esse ciclo de dor aqui, falando sobre evocação, comunicação evocativa e a utilização dela para tratar dores. Então, assim, gente, fica aqui com a gente. Talvez a aula seja um pouco longa, já aviso, tá? Mas é algo muito diferente do que vocês estão acostumados. E para quem já está na terapia e já é do meio da hipnose, com certeza vai ter mais ferramentas aqui hoje, na hora que você terminar essa aula aqui, tá? Bom, gente, vamos partir para o conteúdo então. Seguinte, comunicação evocativa é aquele típico tema que geralmente a gente não encontra muito em livros traduzidos de hipnose. Esse tema ele está sim em alguns livros, se você quem for se aprofundar na hipnose ericksoniana vai achar isso a rodo, mas estranhamente a gente não vê falando no Brasil. A gente geralmente vai ouvir falar de metáforas, tudo mais, mas a comunicação evocativa por si só não. Inclusive, mal metáfora a gente vê falando por aí hoje, né? Pelo menos aqui no Brasil. Então é o seguinte, gente, eu vou estar ensinando um conteúdo com base na hipnose ericksoniana, tá? É um conteúdo novo. E a graça do que eu vou estar fazendo aqui é que eu vou estar expandindo as possibilidades clínicas de vocês. O que eu vou estar passando envolve um conjunto de conhecimentos base, e esses conhecimentos, muitos deles eu não vou estar falando aqui, né? Que são coisas que eu espero que o hipnólogo já domine um pouco alguns desses temas, como o rapport, como a ideia de E7 e de acompanhar e conduzir, tá? Quem já possui essa base, essa estrutura, vai tirar muito mais proveito do que eu vou estar ensinando. Mas se você não conhece também, alguma coisa você vai aprender, pode ter certeza, tá? O que eu vou estar ensinando, gente, é um conjunto de habilidades de comunicação. É uma nova forma de se comunicar. E essa maneira de se comunicar, que é a comunicação evocativa, ela tem outras aplicações além do controle de dor. Aqui hoje eu vou estar ensinando vocês a aplicarem a comunicação evocativa. Vocês vão ver diversos exemplos de aplicações, mas querendo ou não, o foco no fim vai ser puxar para a dor ali. Mas saibam que vocês já vão aprender a evocar transe de forma indireta, evocar fenômenos hipnóticos de forma indireta e por aí vai, tá? E aí é o seguinte, gente. A gente ouve muito falar de hipnose ericksoniana por aí, mas eu não sei se vocês sabem. Alguns dos grandes nomes que são grandes professores da hipnose ericksoniana, eles não utilizam o termo hipnose ericksoniana. Eu não sei se vocês sabiam disso. Em 2019, eu tive a oportunidade de estudar presencialmente com o maior nome do mundo da hipnose, que é o Jeffrey Zeig. O Jeffrey Zeig ele é um PhD em psicologia, ele é aluno pessoal do Milton Erickson e ele morou alguns anos com a família Erickson, né? Então ele estava ali no núcleo familiar e ele acompanhou muitas terapias. Hoje, o Jeffrey Zeig ele é o responsável por toda a documentação e tudo que a gente tem com relação a registros do trabalho do Erickson, né?
E quando a gente vê o Jeffrey Zeig falando de hipnose ericksoniana, ele geralmente não usa esse termo. Hoje, o Jeffrey Zeig, ele utiliza principalmente o termo comunicação ericksoniana. Porque o que o Erickson fez foi pegar a hipnose e elaborar alguns processos da comunicação e o impacto que essa comunicação está causando durante o processo de hipnose, né? Então, hoje vocês vão estar aprendendo uma nova maneira de se comunicar, principalmente dentro do trabalho clínico, tá? Já falei para vocês que eu não vou aprofundar em algumas questões, porque se eu for me aprofundar, essa aula de hoje ficaria muito, muito longa, viraria um grande de um treinamento. E a gente não tem disponibilidade de tempo para isso, tá? Bom, gente, eu vou estar ensinando para vocês inicialmente esse conceito de hipnose, de comunicação evocativa. Eu vou passar por todas as etapas da comunicação evocativa, então eu vou falar de como evocar estados por meio de uma comunicação indireta. Eu vou estar falando de como evocar estados de transe por meio de comunicação indireta. E depois vou falar de como evocar fenômenos hipnóticos por meio da comunicação indireta. E aí eu vou lacear com a ideia de como evocar os fenômenos hipnóticos para tratar dor dentro do processo terapêutico, tá? Bom, gente, a gente geralmente, quando aprende controle de dor, a gente fica preso num conjuntinho de práticas, né? Então, eu tenho certeza que vocês que estão aqui, que já trabalharam com dor, provavelmente vão fazer 3 coisas se o seu cliente chega com uma dor crônica. Já estou pressupondo aqui, que resolver as causas, se essa dor for uma dor de cunho emocional, né? Por exemplo, uma fibromialgia. Aplicar as técnicas, talvez, de anestesia, e principalmente aquelas técnicas de dissociação, né? Como, por exemplo, a técnica das frutas, a técnica das formas geométricas e por aí vai. Só que será que ao aplicar hipnose a gente tem que estar limitado a esse tipo de ferramenta? Gente, já digo que não. Saibam que existe uma ampla gama de aplicações da hipnose que vão muito além do que técnica da fruta, tá? Na aplicação de dor. Então, justamente hoje eu vou estar falando de algo que é muito diferente, que é muito novo. Fica aí com a gente, gente. Seguindo. Vamos começar efetivamente o conteúdo aqui. Se eu chego para uma pessoa que está no meio de uma crise de pânico, a pessoa está no meio de uma crise ou está com uma resposta de uma fobia engatilhou uma resposta fóbica nela. Será que adianta eu virar para essa pessoa e falar assim, fica calmo, fique tranquilo, sinta-se seguro? Não adianta, não adianta. Não adianta eu virar para uma pessoa que está depressiva e dizer para ela assim, olha que dia lindo, olha o céu lá fora, olha a vida, vamos aproveitar a vida, você vai ser amado, você vai encontrar que alguém te ama. Não vai adiantar eu falar isso para essa pessoa. Gente, a nossa parte de linguagem no nosso cérebro é uma área muito diferente das áreas emocionais. Não adianta eu querer usar o que a gente vai chamar de sugestão direta para alterar as respostas que são do corpo. Não faz sentido eu virar para alguém que está ansioso e falar assim, oh, não fica ansioso. A pessoa não vai deixar de ficar ansiosa porque eu usei a linguagem, né? São áreas muito diferentes do nosso cérebro. Esses processos, que são processos inconscientes, a gente tem outras formas de estar trabalhando com isso, né? Então, se eu chego para vocês agora e digo assim, salive, você não consegue salivar. Mas, por meio do que a gente vai chamar de comunicação evocativa, a gente consegue fazer isso. E, gente, se eu não consigo ter o controle de um estado do meu corpo por meio da linguagem, existe uma coisa que dispara estados no corpo: a imaginação. Gente, a nossa imaginação, ela é muito mais poderosa do que o nosso conhecimento racional quando a gente fala de respostas do corpo. Ela é muito mais eficiente. Não adianta eu dizer para você sentir algo que você não vai sentir. Mas se eu crio uma imaginação, o seu corpo vai reagir a partir disso, né? A imaginação, ela pode alterar várias das nossas respostas fisiológicas ou neurofisiológicas. Então é o seguinte, gente, quando a gente trabalha com a hipnose, existe um termo que é muito importante, que é o coração da hipnose, que é um termo que a gente vai chamar de processo ideodinâmico, né? O processo ideodinâmico é a resposta do corpo a partir de uma imaginação, né? Então a gente imagina, o corpo reage a isso. Eu quero fazer algo de forma assim muito breve aqui, porque meu foco não é ficar demonstrando o processo ideodinâmico. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar sobre isso. Então, vou mostrar isso na prática aqui para vocês. Eu convido você que está aí me assistindo
ficar bem confortável por alguns segundinhos, fechar os olhos. E eu convido você a se lembrar de um momento onde você teve uma grande conquista na sua vida, uma grande vitória. Traga uma memória de conquista e de vitória aí agora. Lembra disso. Tem alguns segundinhos para isso. E enquanto você se lembra disso agora, perceba, você está se vendo lá na memória, como se você estivesse se filmando na memória, ou você está vendo essa memória de dentro do seu corpo, pelos seus olhos. Se você está se vendo na memória, entra dentro do seu corpo nessa memória, veja pelos seus olhos agora. Enquanto você me ouve agora, e você se lembra disso, veja o que você via, ouça o que você ouvia. E quando isso acontece agora, como você se sente? E perceba que essa sensação vem em algum local do seu corpo. Você pode achar esse local no seu corpo agora. Uma sensação no peito, na barriga, no corpo inteiro. Onde que vem isso? Muito bem. Pode abrir os olhos e perceba. Não adiantaria eu pedir para você assim, sinta-se incrível. Você não vai sentir se eu dizer isso. Mas se você imagina uma situação onde existe o incrível, o seu corpo reage a essa imaginação, tá? Então é o seguinte, gente, dentro dessa ideia de comunicação evocativa, o que tem que estar claro para a gente é que a linguagem não impacta tanto a gente, mas tem algo que impacta a imaginação, a experiência. A experiência, sim, gera um grande impacto no nosso corpo, tá? Beleza. E aí, vou contar uma história aí para vocês. Esses dias eu estava num restaurante com algumas pessoas que eu gosto, e eu estava lá no restaurante, e a gente foi naquele restaurante porque a comida ali era incrível, a gente já conhecia o histórico daquela comida. A gente sabia que a gente ia ter que esperar quando a gente ia chegar lá, porque ia ter que esperar o resto dos amigos chegarem, a gente ia ter que olhar o cardápio, ia ter que pedir comida, e o meu estômago já estava roncando antes mesmo de eu entrar lá dentro, né? Mas eu me lembro de estar exatamente desse jeito. Eu estava lá sentado, morrendo de fome, tendo que esperar a comida, aquela parte ruim, né? Mas a parte boa é que eu fui olhar o cardápio. Quando eu olhava o cardápio, eu vi diversas opções de comida, né? Muita coisa gostosa, mas obviamente que tem aquilo que geralmente a gente gosta mais, e eu já fui esperando comer aquilo. E o simples fato de eu olhar no cardápio aquela comida foi o suficiente para me dar desejo, vontade de comer ainda mais. E quando eu percebi, eu já estava salivando, eu já estava com aquele desejo. A sorte minha é que a comida chegou rápido e que, além de bonita, a comida estava uma delícia. E o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi a hora que a comida estava chegando em minha direção e eu vi aquele prato bonito vindo. Gente, é o seguinte, vou quebrar essa história um pouco aqui. É muito mais fácil eu fazer vocês salivarem contando a história de quando eu fui comer comida do que eu dizer salive agora. Pode ser que muitos de vocês que estão me ouvindo agora já estão salivando um pouco aí, só de estar me ouvindo. Isso é parte desse processo que a gente vai chamar de comunicação evocativa. Bom, diferente do que muitos pensam, a gente fala em sugestão indireta, né, que é um conceito ericksoniano, e muitas pessoas pensam que a comunicação indireta ela tem como objetivo fazer um subconsciente aceitar algo. Do tipo, eu vou ficar dando várias sugestões indiretas, e a sugestão indireta vai atravessar a minha consciência, o meu subconsciente vai aceitar e vai fazer com que essas sugestões sejam aceitas. Gente, isso não é hipnose ericksoniana, tá? Pode ser, tudo bem, sua crença, contexto, tudo certo, mas isso não é o que o Erickson ensinava, o que o Erickson fazia. Quando a gente fala de hipnose ericksoniana e comunicação indireta, sugestão indireta, o Erickson ele utilizava um termo que ele chamava de foco associativo indireto. O que é o foco associativo indireto? Seria o processo de eu direcionar a atenção da pessoa por meio de uma linguagem direta para que o corpo reaja a partir da direção do pensamento, da atenção. Gente, se eu quero que você pense sobre os seus irmãos ou fale comigo sobre os seus irmãos, é muito mais eficiente eu falar sobre o meu irmão. Quando eu falo sobre o meu irmão, eu estou estimulando as teias neurais no seu cérebro que tem a ver com o irmão. Consequentemente, é muito mais fácil você se identificar e reagir a isso. Então, o processo de sugestão indireta, ele não tem como objetivo fazer o inconsciente aceitar nada. Ele tem como objetivo
direcionar a atenção por meio de uma linguagem indireta e fazer com que o seu corpo reaja a esse pensamento, sugestão ou imaginação, tá? Bom, e querendo ou não, tudo isso está associado com aquela ideia de processo ideodinâmico, que é a reação do corpo a partir do pensamento, sugestão ou imaginação. Tá. E aí é o seguinte, gente, a nível de design evolutivo, pensando assim como animal, a nossa espécie se desenvolveu e ela está se desenvolvendo, né? A gente está evoluindo, né? Existe a seleção natural ali. A gente, a nível de design evolutivo, a gente foi programado, eu não gosto desse termo, mas a gente foi programado a reagir muito mais ao grunhido do animal do que essa linguagem verbal falada como a gente utiliza aqui hoje, né? Pensem que a gente passou muito mais tempo desenvolvendo no nosso cérebro essa reação à linguagem indireta, uma linguagem mais experiencial, que é a ideia do grunhido do animal, do que ao sim, ao não, ao faça isso, pense aquilo, e por aí vai. Tá? Então, pensando assim, imagina que você é um homem primata e que você vê um outro primata, igual você, um homem ali, gritando. Esse grito tem muito significado, e se eu não dou ouvidos ao grito, a minha vida está em risco. Então, é essencial que a gente consiga reagir a esse tipo de sugestão que é indireta, que não tem a ver com a nossa linguagem verbal comum que a gente utiliza aqui. Os animais, gente, eles se comunicam muito mais por conceitos do que por palavras. O seu cachorro, ele não tem um latido que tenha um significado específico. O seu cachorro comunica conceitos e não palavras. E, gente, vamos lá, vamos lá. Se eu tenho um filho e meu filho está correndo, eu posso dizer para o meu filho assim: não corre, filho, vem aqui comigo. A minha linguagem verbal, que tem um significado, o significado é muito específico, não corra. Só que existe algo que é muito mais impactante do que eu dizer para o meu filho não corra, que é a minha linguagem não verbal. Vai ser muito mais eficiente eu virar para o meu filho e falar: não corra! Conseguem perceber que o não corra tem muito mais significado junto com a linguagem do que eu simplesmente usar a linguagem verbal? Isso, gente, é uma comunicação experiencial, indireta. É isso que eu estou falando da nossa comunicação não verbal ter um impacto muito maior do que aquilo que eu oficialmente estou verbalizando, tá? Bom, os animais, eles vão reagir muito mais a essa comunicação que é límbica, vamos dizer assim, tem a ver com as áreas emocionais do cérebro, do que essa linguagem cortical que a gente está acostumado a utilizar, né? Bom, uh, tá. Eu falei para vocês que eu já passei por cursos de comunicação evocativa, tudo mais. E o que importa, gente, é que a nossa linguagem não verbal precisa estar alinhada com a minha sugestão verbal. Imagine que eu sou um hipnólogo e que eu vou fazer um aprofundamento no meu cliente. Eu quero relaxar o meu cliente. Não adianta eu virar para o meu cliente que eu quero relaxar e ficar assim: vamos lá, gente! Vamos relaxando mais, desligando o corpo 1, desligando o corpo 2, relaxando ainda mais 3. Não vai adiantar. O que eu estou verbalizando não está alinhado com toda a outra resto de comunicação que está sendo transmitido aqui. A minha linguagem não verbal, que engloba os meus gestos, meus tons de voz, a minha expressão facial, isso gera um impacto muito maior do que realmente está sendo, do que realmente está sendo dito. Então, primeira lição aqui nossa hoje, gente. Muito mais importante do que está sendo dito é a minha comunicação não verbal, transmitir essa comunicação por meio de todos os meus canais de comunicação, tá? Isso é muito importante, gente. Bom, então a gente vai transmitir a nossa comunicação por meio de todos os canais. E aí é o seguinte, gente. A gente pensa que a linguagem está comunicando muita coisa, mas existem processos que vão comunicar muito mais do que isso. Vamos supor que eu estou falando com alguém que está passando por muito problema, por muita dificuldade. Essa pessoa, eu posso dizer para ela assim: tenha força, você aguenta, você é capaz, você vai dar conta de tudo isso. Isso passa informação. Mas se eu quero comunicar muito mais de uma forma experiencial, eu vou passar mais informações do que o que eu estou dizendo. Se eu quero gerar resiliência nessa pessoa,
é muito melhor utilizar uma comunicação experiencial. O que eu posso fazer? Vamos dar um exemplo assim grosseiro. Eu posso simplesmente pegar um pedaço de papel e falar assim, olha, você está passando por problemas. Eu imagino quanto é doloroso você está passando por isso. Mas olha, sabe, a vida pode bater em você, mas você continua inteiro. Perceba que um simples gesto está passando muito mais informação. E isso é uma das coisas mais importantes desse processo de se comunicar de uma maneira mais completa com as pessoas. Tá, eu tenho um cliente e ele está falando comigo sobre a ansiedade dele. Eu posso chegar e falar assim, nossa, eu sei o que você passa. É lógico que eu não sei o que ele passa. Quando eu falo, eu sei o que você passa, eu estou utilizando sua linguagem. Eu posso utilizar uma linguagem experiencial para passar muito mais. Eu posso falar assim, nossa, eu imagino que seja como um vulcão que explode dentro de você. Um vulcão de sentimentos, de sofrimento, eu não sei. O simples fato de eu transformar isso, que são conceitos, em experiências, vai transmitir muito mais informação. O nosso cérebro evoluiu para reagir muito mais a essa linguagem experiencial do que essa linguagem a nível de conceito. Tá? Bom, vamos dar um exemplo disso aí bem claro. Eu acredito que todos vocês já leram algum romance, né? Alguma história. Convido você a pensar sobre um livro aí, alguma história que você já leu. Pensem sobre uma dessas histórias aí. E aí eu te pergunto agora. Quando você se lembra dessa história agora, você se lembra do que você leu no livro, as palavras que estavam escritas? Ou você se lembra da imagem que esse livro criou na sua cabeça, de um vídeo que foi criado na sua cabeça? Conta aí no chat para mim. Quando você se lembra dessa história, você se lembra da palavra que foi lida, do conceito, ou da experiência que foi criada? Conta aí para mim, gente. Obviamente, vocês se lembram da experiência, né? Da imagem que foi formada, do vídeo que você criou na sua mente. Olha lá, Elis, da emoção. A Elis foi além. Sucesso, Elis. Gente, por que que vem a emoção? Na verdade, é o vídeo, mas a emoção vem principalmente. Porque, gente, a emoção vai transformar em memória de longo prazo. Tá? A emoção vai transformar isso em memória de longo prazo. E eu não vou despertar a emoção só por meio da linguagem, eu tenho que ter a experiência. Quando eu tenho a experiência, o corpo reage à experiência e gera os estados no corpo. Aí eles pegou o ponto. Quando eu crio uma imagem, um vídeo na minha mente, o meu corpo reage a essa representação por meio do processo biodinâmico que eu falei agora há pouco para vocês. Então, gente, toda a base dessa comunicação evocativa é esse processo biodinâmico, essa resposta do corpo e da cognição também, a partir do pensamento, sugestão ou imaginação, né? Então, quando eu ensino para vocês, eu posso ensinar uma série de fatores, uma série de conceitos. Eu sou uma pessoa que trabalha com conceitos, né? Só que é o seguinte, quando eu ensino conceitos para as pessoas, o conceito ele é algo direto. Ou seja, você recebe essa informação, a sua parte lógica, vamos dizer que a faculdade crítica, ela vai receber essa informação e ela vai começar a filtrar, ela vai dizer isso é aquilo outro. Ah, isso não é real, isso é mentira do Roberto. E por aí vai. Essa parte nossa, ela vai começar a racionalizar e ela vai filtrar parte dessas informações. Só que quando eu quero ensinar uma habilidade, ou passar experiências, ou gerar estados nas outras pessoas, é muito melhor do que usar a comunicação direta e ensinar fatores, é utilizar a comunicação indireta, que é a comunicação evocativa, essa comunicação experiencial, que vai gerar resposta do corpo. Tá? Que vai gerar resposta do corpo. Então, gente, essa comunicação evocativa é um processo experiencial de comunicação. E, gente, essa comunicação evocativa que eu estou ensinando para vocês, ela tem três objetivos, três grandes aplicações dentro do nosso processo clínico. Quais são esses três benefícios? Primeiro, disparar estados no corpo. Sensações de segurança, de potência, raiva, se for necessário, equilíbrio, resiliência, e por aí vai. Com a comunicação evocativa, outra coisa que a gente pode fazer é evocar estados de transe de forma indireta, né? Então, ao invés de eu ficar mandando descer a escadinha,
fazer uma indução de Dave-Elman, eu posso utilizar essa forma de se comunicar para o corpo reagir e gerar esse estado. E o último benefício é que, por meio dessa comunicação evocativa, a gente consegue criar, ou gerar, ou evocar os fenômenos hipnóticos, que é o nosso objetivo final aqui hoje, né? O objetivo aqui hoje é eu ensinar essa comunicação evocativa para que vocês possam evocar os fenômenos hipnóticos e utilizá-los dentro do tratamento de dor. Então, antes de eu ensinar um pouco dessa comunicação evocativa para vocês, eu vou estar ensinando um pouco sobre a entrega da comunicação evocativa. Como que eu vou fazer esse falar? Porque, gente, não é só contar história, tá? Tem uma maneira de entregar, de falar isso daí. Eu já falei para vocês que eu não vou me aprofundar muito na entrega, tá? Porque eu espero que vocês já tenham essa base, mas querendo ou não, algumas coisas eu tenho que falar e ensinar aqui, porque senão a gente vai perder informação importante. Inclusive, gente, pode ser que essa aula seja até mais rápida do que eu pensei. Se for, ótimo, muito bom. Inclusive, saibam que eu vou estar abrindo para vocês tirarem dúvidas, perguntarem, e por aí vai, tá? Bom, quanto à entrega, eu vou ser bem breve, porque o nosso tema aqui pode ser que seja longo, né? Não vamos se aprofundar muito disso. Primeira coisa, primeira dica para vocês. Se vocês querem se comunicar dentro da hipnose de uma forma eficiente, existe um jeito de falar que é estranho pra caramba, mas que ajuda a gente a gerar mais resultado nas sugestões, que é o quê? É falar apenas na expiração da pessoa que eu estou me comunicando, tá? Ou seja, eu vou olhar a pessoa que está sendo hipnotizada, eu vou perceber o fluxo da respiração dela, eu vou parear a minha respiração para que eu respire no mesmo ritmo, no mesmo tempo, de uma forma igual ao meu cliente. E eu vou verbalizar as sugestões, a comunicação evocativa, enquanto essa pessoa expira, enquanto ela solta o ar do corpo dela, tá? Essa é a primeira questão. Mas, gente, por que fazer isso? Por que falar durante a expiração? Gente, falar durante a expiração é um processo de fazer rapport e é um processo de E7. Olha a Nata aí! Boa noite, Natalina! Seja bem-vinda! Esse processo de comunicação, gente, é um processo... Seja bem-vinda! Que bom te ver aqui, viu, Nata? É um processo, gente, de acompanhar e conduzir. É o acompanhar. Quando eu expiro na expiração do outro, eu estou acompanhando a experiência do outro. Eu estou em similaridade. E, gente, rapport é similaridade. É eu estar similar à pessoa que eu estou me comunicando. Existe um termo na hipnose ericksoniana que a gente chama de absorção ou de contato, que é justamente tudo que eu estar falando estar alinhado com sims internamente dentro da pessoa que está ouvindo. Então, o meu objetivo, ao estar fazendo esse acompanhar da respiração, é que tudo que eu esteja fazendo seja mais similar do que essa pessoa. Eu vou estar acompanhando essa pessoa na comunicação, tá? Só que a questão é a seguinte, essa comunicação ela é muito hipnótica, tá? Então, eu já digo, ao falar na expiração, você vai falar de uma forma esquisita. É esquisito. Por isso que eu indico vocês falarem dessa forma dentro de contextos da hipnose. Tá? Ela vai ficar esquisita por quê? Primeiro, porque você vai estar quebrando suas frases no meio, né? Se a pessoa está expirando e começou a inspirar, eu vou interromper minha frase e vou terminar a frase quando a pessoa voltar a expirar. Já ficou esquisita aí, né? Segundo, porque a minha comunicação vai acabar ficando muito mais lenta. Muito mais lenta. E aí, muitas pessoas acreditam que a comunicação hipnótica tem que ser lenta. E, gente, não tem que ser lenta. Tá? Ser lento por si só não traz benefício nenhum. O ser lento vai trazer benefícios em duas situações diferentes. Quando a minha respiração estiver pareada com a respiração do outro, aí vai fazer sentido, porque eu vou estar fazendo contato, isso aí é set, isso é acompanhar para depois conduzir. Né? E segundo, a comunicação lenta é interessante para que minha comunicação seja congruente com o estado que eu quero transmitir. Então, se eu quero gerar estados de transe, a minha comunicação tem que transmitir sensações que estão indiretamente associadas com esse estado. Então, falar lento, falar baixo, faz sentido. Mas isso faz sentido até o momento que eu gerei o estado. Depois, talvez não faça mais. Tá? E aí é o seguinte, gente. O Erickson, ele era um humanista. Né? O que é isso?
O Erickson, uma das coisas grandiosas que ele fez com a hipnose foi tirar aquela ideia de controle, né? Do você tem que seguir meu passo, né? Você tem que fazer, porque senão não acontece, ou você tem que estar sob o efeito da minha sugestão, né? E o que o Erickson fez foi inverter isso daí, foi jogar o peso no hipnólogo, principalmente, né? Isso é colocar o humanismo dentro. Por quê? Porque aí não sou eu forçando a barra, né? Essa comunicação evocativa não é eu dizendo assim, sinta isso, faça aquilo, imagine aquilo outro. Não. É eu oferecer possibilidades para a pessoa e a pessoa pode se identificar ou não com essas possibilidades que eu estou oferecendo. Né? Muitas pessoas pensam que a comunicação indireta é porque o inconsciente vai aceitar e não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Né? Eu não estou forçando nada em cima da pessoa quando eu estou utilizando uma comunicação ericksoniana. Né? A pessoa está aceitando ou não o que eu estou falando, a decisão está só nela. Está só nela. Então a ideia aqui é invertida. Não é eu dizer as coisas para controlar ela, não. É eu evocar de dentro da pessoa partes dela mesma, experiências dela mesma. E isso faz toda a diferença. Vocês vão entender o porquê ainda nessa aula aqui hoje, tá? Então é o seguinte, alguns conceitos que se vocês dominarem, vai fazer com que você se comunique muito melhor ao aplicar a comunicação evocativa, é o conceito de IS7, o conceito de acompanhar e conduzir, de rapport, espelhamento, e o non-set awareness, né? Que é a gente dizer coisas que estão fora da percepção consciente da pessoa, que também vai gerar IS7 e rapport, né? Mas eu não vou ficar entrando muito nessas questões aqui, tá, gente? Mas eu vou sugerir algo, apesar de tudo, né? Quando vocês forem usar comunicação evocativa ou metáforas, não fique descrevendo as coisas infinitamente, tá? Eu falo isso, gente, porque tem muito hipnólogo que fica querendo enrolar da linguagem. Então vai falar da praia e fica assim. E você vê a praia, e você vê as ondas batendo na praia, e você sente o calor do sol, e você pode perceber as outras pessoas, e a areia da praia quentinha, e você vê as pedras. Gente, quando eu começo a descrever toda essa experiência, na verdade, eu estou destruindo a experiência da outra pessoa. Eu estou sabotando a minha hipnose. Você ficar descrevendo as coisas infinitamente é muito mais danoso do que beneficial para a sua hipnose. Então, não enrole na sua descrição. Existem formas específicas de estar descrevendo as experiências. Vamos dar um exemplo. Se eu digo para você agora, imagine uma praia. Imagina a sua praia aí. Imagina a sua praia, de verdade. E aí, agora que você está imaginando a sua praia, perceba as nuvens de chuva lá no céu e a tempestade chegando. Será que tinha tempestade chegando na sua praia? Provavelmente não tinha. Só que quando eu verbalizo algo que não está dentro da sua experiência, que você criou na sua mente a sua praia, o que acontece? Você sai da própria experiência para criar a minha imagem, para criar aquilo que eu estou verbalizando. Então, quando eu começo a descrever experiências demais, eu vou estar embutindo coisas que não estão na experiência da pessoa que está imaginando. Consequentemente, o que vai acontecer? Ela vai sair da experiência dela, vai sair do transe e vai ter que entrar de novo em um novo. Em um novo. Então, enrolar descrições, ficar narrando, descrevendo tudo mais, é péssimo. Tá? Você não é Machado de Assis. Saiba disso. Tá? Existem, sim, benefícios em descrever, mas existem formas de fazer isso. E se você não domina esse conjunto de prática, sugiro não fazer. Tá? De verdade. Inclusive, vou fazer um jabá. Eu não ia fazer um jabá. Dentro da BH, a gente tem tem grupos de estudos rolando sempre. E agora, efetivamente, a gente está fazendo um grupo de estudos onde a gente está lendo e discutindo o livro e fazendo os exercícios do livro Atravessando Passagens em Psicoterapia. Nesse livro, ele ensina especificamente como fazer essas inscrições. Né? Inclusive, temos algumas pessoas que estão aqui assistindo a gente que estão dentro desse grupo, participando dos nossos encontros. E, gente, vale a pena ler e se aprofundar nessa forma de se comunicar. Tá? Então, só lembrando, ao fazer uma descrição de uma experiência, a sugestão minha é que você não enrole e que você utilize sugestões vagas. Ou seja, o que é uma sugestão vaga? É eu verbalizar aquilo que não tem muito significado ou aquilo que obrigatoriamente está na experiência. Então, se você está descrevendo uma praia, o que obrigatoriamente está na experiência da praia que eu posso verbalizar e não vai te tirar da sua experiência.
né? Eu posso falar do calor do sol? O calor do sol obrigatoriamente está na experiência? Não. Não, pode ser que não tenha sol. Pode ser que esteja frio. Então, se eu falar do calor, pode ser que você esteja errado, né? Se eu falar do vento que bate no rosto, será que tem vento obrigatoriamente? Pode ser que não. Se eu falar do azul do mar à sua frente, será que o mar é azul? Eu não sei. O que obrigatoriamente eu posso verbalizar que vai estar na experiência? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Se eu estou pedindo para vocês imaginarem uma praia, eu vou verbalizar coisas do tipo, e você vê o mar à sua frente. Eu não estou atribuindo características a esse mar. Você vê o mar à sua frente. Você pode perceber as ondas que vão quebrando na frente do mar agora. Você pode perceber o céu acima de você. Perceber o céu, eu não estou falando das nuvens, eu não estou falando de nada que não está na experiência. Você pode perceber os sons do ambiente. Olha, os sons do ambiente, isso não tem significado nenhum. Você percebe e ouve o movimento do mar enquanto você está aí agora. Você sente o ambiente à sua volta. Perceba, sentir o ambiente é diferente de sentir o calor do sol. É diferente de sentir o seu pé no chão. Se bem que o pé obrigatoriamente está no chão, né? Você pode sentir a temperatura do local agora. Sentir a temperatura, obrigatoriamente você vai sentir. Mas se eu falar que está frio ou que está calor, talvez não esteja na experiência. Tá? Então percebam que a linguagem vaga, ela vai servir para quê? Para que a pessoa entre dentro da própria experiência. Da própria experiência. Gente, a gente acha que o que a gente está verbalizando é que os outros estão pensando. E não é. Não é. Se eu viro para você agora e digo assim, minha mãe se acidentou, o que você imagina? Eu tenho certeza que algum de vocês vai imaginar que minha mãe bateu o carro. Outra pessoa vai imaginar que minha mãe caiu da escada. Pessoa vai pensar que minha mãe cortou o dedo na cozinha. A questão é que quando eu digo minha mãe se acidentou, essa comunicação você vai receber e você vai ter uma busca interna de significados que é própria. Não é o meu significado, você vai achar o seu próprio significado a partir da comunicação. E a gente está o tempo todo generalizando os significados que a gente está trazendo, achando que eu sei o que o outro está falando. A questão é a seguinte, gente, ao hipnotizar os outros, principalmente utilizando essa comunicação ericksoniana, o meu objetivo é verbalizar aquilo que obrigatoriamente está na experiência, para que você vá entrando dentro da sua própria experiência sem eu nem saber qual que ela é direito, tá? Porque eu não sei de fato qual que é. E se eu começar a verbalizar coisas que não estão na experiência, eu estou quebrando rapport, eu estou quebrando contato, eu estou saindo do IS7, eu estou deixando de acompanhar o meu cliente. E a ideia é que tudo que eu verbalize, a pessoa internamente diga assim, ó, sim, 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 sim. Então, se eu digo, você vê o mar à sua frente, você vai ver o mar, você vai dizer, sim, eu vejo o mar. Você pode ver as ondas quebrando no mar. Sim, eu estou vendo as ondas quebrando no mar. Aí eu digo, e você percebe o azul do mar. E o seu mar não tem cor azul. É verde ou é mais escuro, é mais marrom. Você vai dizer, não. Já quebrei parte dessa experiência, já deixei de te acompanhar. Ah lá, o José perguntou assim, essas lacunas fornecem uma busca transderivacional? Exatamente isso, José. Eu não disse o termo, gente, mas o termo técnico disso que eu falei agora, essa busca de significado que é individual e inconsciente, o termo técnico é busca transderivacional, tá? Bom, vamos lá. Outro conceito que ajuda a gente a usar essa comunicação evocativa de uma forma mais eficiente são as famosas marcações analógicas, né? Marcação analógica é aquela ênfase que a gente dá em uma sugestão, em uma palavra, para marcar essa palavra. Essa marcação analógica, gente, é como um acento que a gente vai colocar de forma indireta em algo que a gente quer que seja aceito, tá? Então, aquelas sugestões que envolvem termos que geram estados são essas sugestões que eu vou estar marcando, tá? Exemplo. Vamos supor que eu quero gerar um estado de transe no meu cliente. E eu vou estar gerando esse estado contando uma experiência de um dia que eu estava numa viagem, no banco do passageiro no carro, aquelas viagens bem longas, em que eu estava olhando para fora do carro e eu via a natureza passando, eu via a paisagem passando. Então eu posso evocar transe simplesmente contando essa experiência por meio da comunicação evocativa.
Mas percebam que existem termos dentro do que eu vou falar que trazem estados em conjunto, que têm significados maiores. Tá? Exemplo, e eu estava ali dentro do carro durante a viagem, e eu vi a paisagem lá fora passando, e surgiu um relaxamento no meu corpo, crescendo dentro de mim. E eu estava ali sentado, as pessoas estavam quietas no carro, eu podia perceber os sons do ambiente, e eu apenas estava esperando o tempo passar, enquanto eu percebi um conforto crescente dentro de mim. Perceba que a palavra conforto e a palavra relaxamento, eu coloquei um tom de voz diferente e eu marquei com algum gesto. Esse falar com um tom diferente e marcar com gesto é o que a gente vai chamar de marcação analógica. E você vai marcar as palavras que têm a ver com o estado que você deseja, né? Mas de forma indireta, preferencialmente, tá? Gente, o meu objetivo aqui hoje não é ficar ensinando todos esses conceitos ericksonianos. Eu acredito que você já conheça a marcação analógica se você está aqui, mas eu tenho que pincelar também, só para dizer que existe para quem não conhece esses conceitos aqui ainda, tá? Inclusive, gente, eu tô com uma rinite forte. Desculpa se eu tô coçando o nariz, tá bem chato isso aqui. Bom, outra coisa importante na hora da entrega é eu fazer sob medida, né? Mas por que fazer sob medida, gente? Existe um termo na hipnose ericksoniana que a gente vai chamar de absorção ou de contato. O que é isso? O que é isso? Vamos pensar que eu quero prender a sua atenção em alguma coisa. Alguém quer prender a minha atenção, na verdade. Vamos supor que você está querendo me vender algum produto, ou me hipnotizar, ou seja lá o que for, e você quer prender a minha atenção. Será que você vai prender a minha atenção mais falando de futebol, que é algo que eu não sei, não gosto, não estou nem aí? Ou você acha que você vai prender minha atenção falando de hipnose, de mente, de filosofia, que são temas que eu gosto? Qual que eu vou me concentrar mais? Falar de futebol ou de hipnose, mente e filosofia? Obviamente, daquilo que eu gosto. Daquilo que eu gosto. Então é o seguinte, gente. A nossa atenção é direcionada para aquilo que faz sentido para a gente, que a gente tem interesse. Eu não vou ficar prestando atenção naquilo que não tem meu interesse. Então é o seguinte, é muito mais eficiente se eu quiser fazer com que a sua atenção seja absorvida, se eu falar do que faz sentido para você, do que se eu ficar mandando você descer a escadinha ou ficar contando as histórias minhas. Minhas histórias não faz sentido. Tem muita gente que acha que hipnose ericksoniana é decorar a história e sair contando história decorada. E não é, gente. Não é. A história ericksoniana, ela é feita sob medida. Por quê? Porque ela quer que a pessoa se identifique com a própria história. Por que que tem que se identificar? Porque eu quero que a pessoa represente a experiência internamente. Eu quero que ela forme um videozinho na cabeça dela, a imagem. Se eu estou contando uma experiência minha, a pessoa talvez não tenha referência do que eu estou falando. Se ela não tem referência, não vai gerar estado. Se eu quero gerar estados na pessoa, eu devo falar daquilo que ela já experienciou. Se eu evocar essa experiência, se eu falar dessa experiência para ela, o estado está lá dentro. Já está lá dentro. Consequentemente, ele pode surgir com facilidade, tá? Então, a gente vai falar sobre aquilo que faz sentido para a pessoa, sobre os interesses dela. E aí a gente já entra na próxima questão, que é a grande revolução do Erickson, que é um termo que ele chamou de utilização. A utilização foi realmente a revolução do Erickson na hipnose. O que é isso? É você utilizar a favor do processo de hipnose aquilo que o próprio cliente está trazendo, né? Ou seja, se eu sei que o meu cliente faz algo, eu vou falar sobre esse algo que ele faz muito. Se o meu cliente chega vestindo uma roupa de uma camisa de banda de rock, eu não vou falar de samba com o meu cliente. Eu vou falar de rock. Porque ele já está identificado com essa experiência, já faz sentido para ele. Tá? Então, se o meu cliente ele é hipnólogo, eu vou falar sobre coisas de hipnose. Se o meu cliente é esportista, eu vou falar de esporte. Se o meu cliente é um músico, eu vou falar sobre música. Se o meu cliente ele tem como hobby andar de skate, eu vou falar sobre andar de skate. Ele vai se concentrar quando eu for falar de andar de skate. Ele vai ter interesse. E quando eu falar sobre experiências onde envolve skate, o que ele vai fazer? Ele vai criar o vídeo na cabeça dele, a imagem. Consequentemente, isso vai gerar um impacto na comunicação muito maior do que eu simplesmente comunicando fatores, conceitos para essa pessoa.
tá? Então, ao hipnotizar os outros, ao utilizar essa comunicação evocativa, a gente vai falar sobre os interesses, sobre os hobbies, sobre o trabalho da pessoa, sobre aquilo que ela tem muita experiência, muita vivência, tá? Basicamente é isso aí. Tá. Por enquanto, gente, vou abrir já aqui alguns minutinhos. Alguém quer comentar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Eu ainda não entrei na comunicação evocativa oficialmente, tá? Mas se alguém quiser perguntar algo, pode mandar aí no chat ou ligar o microfone, é um bom momento. Se alguém quiser, pode aí erguer aí a mãozinha, que eu libero, inclusive, o vídeo, se necessário, tá, pessoal? Tá certo. Então eu vou seguir, gente. Vou seguir. Qualquer coisa, anota a pergunta aí, que depois eu vou estar tirando todas as dúvidas, tá? Bom, vamos falar um pouco de estados. A gente pensa em estados na hipnose, né? E geralmente a gente vai utilizar aqueles estados clássicos, né? Segurança, equilíbrio, tranquilidade, poderoso e por aí vai. Só que, gente, existe uma série de outros estados que a gente pode estar utilizando dentro do trabalho clínico e que quem eu trabalho dessa forma clássica de pedir para sugerir os estados, talvez não consiga gerar com facilidade. A gente tem estados que a gente chama de estados individuais. Ou melhor, antes disso, a gente tem 3 tipos de estados que podem ser gerados. Gente, quais são esses 3 tipos de estados diferentes? Os estados que são individuais, os estados relacionais e os estados contextuais. Eu estou apresentando essa ideia desses 3 tipos de estados, gente, só para ampliar a quantidade de possibilidades de estados que podem ser gerados na clínica. Porque a comunicação evocativa, ela abre espaço para evocar recursos que geralmente a gente não evoca no trabalho clássico, tá? Então, assim, eu só estou falando de uma forma muito, muito breve, saiba que tem muito mais, mas já é para tirar a mente de vocês da caixa. Então, a gente tem os estados individuais, né? Os estados individuais são aqueles estados que eu vou experienciar sozinho, né? Que não vão depender do contexto ou da relação que eu estou ali. Exemplo de estados individuais: concentração, relaxamento, raiva, né? Segurança, tranquilidade. Esses são estados individuais. Eu posso me concentrar em algo, eu posso me sentir relaxado ao fazer algo, e por aí vai. A gente tem os estados que são os estados relacionais, né? Os estados relacionais são os estados que dependem da relação entre dois indivíduos ou mais, né? Dessa comunicação com mais de uma pessoa. Tipos de estados que poderiam ser estados relacionais, gente? Empatia, cooperação. Não existe cooperar sozinho, né? Não tem como eu chegar para o meu cliente e dizer assim, coopere. Não tem como, né? Porém, por meio da comunicação evocativa, a gente consegue gerar uma experiência de cooperação e facilitar que o meu cliente consiga ter esses comportamentos de cooperação, de empatia, seja lá o que for, né? E a gente vai ter os estados, que são os estados contextuais, os situacionais. Os estados contextuais e situacionais são aqueles estados que dependem da situação que eu encontro, do ambiente, né? Que tipos de estados são contextuais, gente? Excitação, aversão. Uau! Um estado de incrível, um estado de transe é um estado contextual, né? A resiliência é um estado contextual. Não tem como dizer fique resiliente. Não tem como. Mas se eu já tive uma experiência de ter resiliência, por meio da comunicação evocativa eu consigo gerar resiliência também, que é algo incrível para o processo terapêutico, gente. Então, se eu quero gerar no meu cliente aquele estado de alívio, isso é situacional. Não existe esse alívio por meio de sugestão direta, mas por meio de uma experiência eu consigo gerar esse estado, né? Bom, eu posso dizer para o meu cliente, sinta-se poderoso. Ou melhor, sinta um uau, né? Ele não vai gerar uau porque eu disse para ele se sentir uau. Mas se eu conto a experiência para ele do dia que ele estava na frente da Torre Eiffel e ele olhou aquele monumento incrível na frente dele lá no alto, o uau está dentro dessa experiência, tá? Então percebam que muito melhor
do que ficar comunicando conceitos e dar sugestões diretas, é muito melhor utilizar a experiência e a comunicação indireta. Essa comunicação experiencial e indireta evoca experiências que vão gerar impactos muito maior do que eu ficar comunicando conceito e dando sugestões diretas. Tá? Beleza, seguindo. Então, ao de querer gerar estados de recurso no meu cliente, a primeira coisa que eu tenho que perguntar é o seguinte: que recurso que essa pessoa precisa, que ela não está tendo disponível dentro desse contexto, que eu poderia trazer para ela aqui para ajudar ela a lidar com isso? E aí vem a segunda pergunta, que é a principal, além dessa, é de que situação que o meu cliente tem, que experiência que o meu cliente tem no dia a dia dele, que essa experiência acontece. Onde eu posso usar, onde que eu posso, que experiência que eu posso tirar do meu cliente que vai ter essa resposta a partir dela, né? E por aí vai. E aí, gente, a gente vai poder estar utilizando isso tanto para evocar estados poderoso, seguro, incrível, e por aí vai, uau! Como eu posso utilizar essa comunicação evocativa para evocar estados de transe. Estado de transe. Mas antes de eu falar do estado de transe, gente, vamos dar um breve exemplo aqui. Vamos supor que eu quero gerar relaxamento no meu cliente. Diferente do que muitos hipnólogos falam, não vai adiantar eu ficar dizendo assim, relaxa 10 vezes mais, desliga 10 vezes mais. Não vai relaxar para eu dizer isso para ele. Não vai, gente. Não adianta. O que vai funcionar? O que vai funcionar muito melhor é eu contar para ele de experiência que eu sei que ele relaxa. Se eu sei que ele gosta de ver Netflix à noite, comendo a larica dele em cima da cama, eu vou começar a descrever a situação onde eu estou na minha cama à noite assistindo Netflix, comendo minha comida gostosa. Se eu sei que essa pessoa gosta de ir para o bar, ficar batendo papo comigo, passar horas sentado, relaxado, conversando, eu vou falar sobre isso. O relaxamento está lá dentro. Se eu quero gerar relaxamento, é muito mais fácil eu começar a descrever uma experiência onde eu tomei um banho de água quente. Porque a experiência de eu entrar num chuveiro quente, o relaxamento está ali dentro. Tá? Então, eu vou pensar, que estado que eu quero gerar? Eu quero gerar relaxamento? Beleza. Aí eu vou pensar, que situações que o meu cliente tem no dia a dia dele, que ele se identifica, que possui esse estado de relaxamento. Então, eu vou evocar essas experiências por meio das descrições dessas situações onde o relaxamento está presente. Vocês estão conseguindo acompanhar até aqui, gente? Está fazendo sentido para vocês? Legal, muito bom. Então é o seguinte, gente. A outra aplicação que eu posso utilizar da hipnose, quer dizer, da comunicação evocativa, é para evocar estados de transe. Tá? Então, vamos dar um exemplo de situações do meu transe cotidiano primeiro. Eu tenho situações de transe, por exemplo, entrando no meu banho de água quente. Por quê? Porque quando eu entro no banho de água quente, meu corpo relaxa e a mente viaja na maionese. Se alguém quiser gerar estados de transe em mim, essa pessoa pode descrever situações onde eu estou lavando a louça. Porque quando eu lavo a louça, meu corpo está lavando a louça e minha cabeça está onde? Em qualquer outro lugar, no transe. Eu posso descrever a situação em que eu estava assistindo um filme que eu queria muito assistir, e aquele filme de 3 horas de duração durou meia hora só. O transe está dentro dessa experiência. Eu posso descrever o dia da viagem que eu estava fazendo, que eu fiquei olhando para a paisagem. Eu posso descrever o dia que eu estava na aula daquele professor que era bem chato, que falava baixinho, que olhava para a lousa, não mudava o tom de voz, não fazia piada, e toda a turma viajava na maionese. E por aí vai. Eu posso contar a experiência do dia que eu estava entrando no elevador e tinha outras 2 pessoas lá dentro e eu não sabia o que eu fazia ou para onde eu olhava. Eu posso falar da experiência em que eu estava meditando, por exemplo, ou do dia que eu estava jogando um jogo de computador, um jogo de videogame. Gente, o transe está dentro dessa experiência. Então, se eu quero gerar estados de transe no meu cliente, eu vou me perguntar quando o meu cliente entra em transe no cotidiano, com facilidade. Onde que ele já tem essa habilidade natural para ele, que eu posso evocar a partir dessa experiência. E eu vou começar a descrever sobre isso. A experiência vai estar lá. Tá? Vai estar lá. Bom,
Quero sugestões, gente. Vou perguntar para vocês agora. Quero saber de vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida? Além disso, vocês conseguem reconhecer os seus trânsitos cotidianos para evocar eles por meio de experiências? Conta para mim alguma dúvida, alguma questão? Você sabe reconhecer os seus trânsitos cotidianos? Conta aí, gente. Tá tudo certinho? Estão entendendo? Tá certo, tá ótimo, tá ótimo. Tá. Da mesma forma que eu posso utilizar essa comunicação evocativa para evocar estados no meu cliente, para disparar estados de transe, evocar estados de transe, a gente vai estar utilizando a comunicação evocativa para evocar os fenômenos hipnóticos, né? Os fenômenos hipnóticos, que é um tema que eu adoro. Tá. Uma das coisas que o Erickson fazia muito, gente, é evocar fenômeno hipnótico. Na hipnose clássica, a gente não tem muito costume de usar isso na clínica, né? E aí eu já te pergunto, que fenômeno hipnótico que você utiliza na clínica de verdade? Você utiliza alucinação na clínica? Amnésia? Movimento ideomotor? Dispersão temporal? Alucinação negativa? Catalepsia? Você utiliza algum desses na clínica? Geralmente a gente só utiliza regressão, né? E sugestão diretíssima. Gente, eu tenho uma opinião que é de que a maior parte dos hipnólogos do Brasil não usam fenômenos hipnóticos, não usam hipnose de verdade. Né? Infelizmente. Mas saibam, gente, que hoje vocês vão estar aprendendo a aplicação desses fenômenos na clínica. Na verdade, já vem outra pergunta, né? Até por que vocês utilizariam fenômenos na clínica, né? Por que aplicar isso daí? Dentro dessa abordagem que eu vou estar ensinando para vocês hoje, tem utilidade. Tá? E a gente vai estar utilizando isso para resolver problemas, que é o brilho da comunicação evocativa. Então, uma coisa que o Erickson fazia muito, por exemplo, era gerar o que a gente vai chamar de movimento ideomotor. O Erickson ele fazia muito uma técnica chamada levitação das mãos. Ele fazia a mão da pessoa subir sozinha em direção à testa e ficar presa na testa. Ele utilizava o movimento ideomotor para gerar um sistema de comunicação com o corpo do cliente, com respostas de sim e de não. E por aí vai. Então, vamos supor que eu estou dentro do meu processo clínico e eu quero gerar movimento involuntário da mão, que é o fenômeno de movimento ideomotor, né? Ideomotor é um movimento muscular a partir de uma ideia, uma sugestão. Então, vamos supor que eu quero gerar uma levitação das mãos ou um movimento ideomotor, uma resposta nos dedos ali. Eu vou me perguntar, que situações em que existe o movimento involuntário da mão ou movimento involuntário do dedo? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer, né? A partir desse momento, eu vou começar a descrever essas experiências. Então, eu posso falar sobre quando eu como. Então, eu vou descrever uma situação do tipo assim: olha, esses dias estava eu na refeição, perto de pessoas que eu gostava muito, e eu estava comendo e conversando. E ao comer e conversar, eu percebi que a minha atenção estava voltada para a pessoa que estava ali comigo, e a minha mão se movia involuntariamente até a minha boca e a comida. Eu percebi que eu não precisava mandar minha mão colocar o garfo na carne e levar a carne até a minha boca. Eu podia conversar com as pessoas enquanto a minha mão se movimentava involuntariamente. Perceba que existe movimento involuntário no nosso cotidiano. E eu posso pegar dessa experiência de estar me alimentando com alguém e trazer esse movimento involuntário como recurso para evocar o fenômeno de movimento involuntário da mão. Em outras situações que existe movimento involuntário do dedo, por exemplo, se eu quero criar o fenômeno do movimento ideomotor resposta dos dedos. Eu posso falar de uma situação onde eu digitava no teclado, minha mente pensava e o meu dedo teclava sem eu mandar os meus dedos teclarem. Eu posso falar de quando eu digito no celular, que o meu dedo digita de forma involuntária. Eu posso falar de uma situação em que a minha mão lavava a louça para mim e a minha mente estava presa em uma música ou em um problema que eu tinha que resolver. Se eu quero gerar movimento involuntário do corpo, eu posso falar da situação que eu estava dançando, do dia que eu levantei a minha mão na sala de aula para falar com o professor, trocando a marcha do carro. Justamente, gente, a experiência de movimento involuntário do corpo está presente dentro de todas essas experiências. Então, ao querer evocar esses fenômenos, o que eu vou fazer? Eu vou descrever essas situações de movimento involuntário. Tá. A Josiane falou o seguinte: tem uma escada na academia que mata, e eu só consigo cumprir os 30 minutos nela, lendo no celular. Se eu parar de ler, eu não consigo.
É difícil alguém fazer 10 minutos nela. Me desligo estudando, saio de lá ótimo e sono. Que legal, você utiliza dissociação para não sentir dor. Olha só. A Josiane, nossa amiga aqui, olha, ela tá dando uma pista do que a gente pode aprender aqui, gente. Imagina a Josiane ali subindo a escada. Deve ser aquelas escadas automáticas de academia, né? Que fica rolando. Então imagina a Josi ali, meia hora, cansada, andando na escada, o músculo reclamando, cheio de ácido lático. O que, que ela faz? Joga atenção para qualquer outra coisa. Se a Josi tem dores, e eu sei que ela naturalmente se desconecta da dor dos músculos delas na academia, jogando atenção para outra coisa, o que, que eu posso falar? Onde que eu posso evocar essa experiência de se desconectar da dor do músculo? Eu posso falar da experiência em que ela está na academia, andando na escada. O desvio da atenção e a desconexão da percepção da dor está dentro dessa experiência. Ela já tem essa habilidade natural. Se eu começar a descrever essa experiência para ela dentro de um contexto hipnótico com uma entrega adequada, o recurso está lá dentro. Muito bom. Que legal, Josi. Que legal. Seguindo, gente, seguindo. Tá. Então é o seguinte, gente. Agora eu vou estar passando aqui para vocês algumas formulinhas dessa entrega, tá? Essas formulinhas que eu vou estar falando para vocês, gente, eu não gosto muito. Eu vou ser bem sincero. Por quê? Porque é botar na caixa. Sempre que a gente tem que estar preso a uma estrutura, a gente já se limitou, já se colocou na caixa. Então é o seguinte, eu vou estar passando essas estruturas, mas é para vocês terem ideias, não é para ficar preso. O brilho do negócio é o fazer sob medida, é o eu ter acuidade sensorial, estar presente no aqui e no agora, e notando que impacto que a minha comunicação gera a partir do momento que eu comuniquei ela para você. Se eu digo algo, que forma que o seu corpo reage, que sinais que o seu corpo está me dando, tá? Então se lembrem, gente, muito mais do que a técnica, estejam presos, que a estrutura estejam presos estejam mais cientes dos conceitos aqui que estão sendo passados, tá? Seguindo. Tá. O primeiro método que... Peraí, só ver aqui na minha organização, gente, um minutinho, só para ver se eu não estou fazendo besteira aqui. Tá, não, daqui a pouquinho que eu vou passar as estruturas. Vamos pensar um pouco junto aqui. Vamos pensar em fenômeno, que eu estava ensinando evocação de fenômeno, né? E vamos pensar de que formas que eu posso evocar esse fenômeno, onde esses fenômenos hipnóticos estão presentes no nosso cotidiano, que eu posso evocar esses fenômenos, essas experiências. Vamos pensar primeiro em catalepsia. Né? Catalepsia é o fenômeno mais simples da hipnose. Catalepsia, onde que ela acontece no meu cotidiano? Ela acontece quando eu estou comendo e minha mão segura os talheres no ar. Quando eu estou bebendo uma bebida e a minha mão segura o copo no ar, eu nem percebo que minha mão está segurando uma taça de vinho. Quando eu estou no cinema, ocorre catalepsia. Vira e mexe, eu estou no cinema, eu estou aqui com o meu baldinho de pipoca e a minha mão está assim no ar. Ó. Eu estou olhando os filmes passando. O que, que é isso? Minha mão parada no ar. Uma catalepsia. Né? Quando eu estou lendo um livro, andando, ou em algum lugar parado, minha mão parada no ar, que é segurando o livro, também é catalepsia. Então, se eu quiser evocar o fenômeno da catalepsia, eu vou começar a descrever essas experiências onde a catalepsia está presente. Outro fenômeno, a amnésia. Eu acho tão engraçado, gente, que a gente, hipnólogo, pensa que a amnésia é uma coisa tão difícil de acontecer, né? A gente pensa assim, nossa, eu não sou hipnotizável, nunca terei uma amnésia. Mentira, é bobagem. Você tem amnésia todo dia, praticamente. Eu, pelo menos, uma vez por dia, eu sei que eu tenho uma amnésia. Só que isso não me impacta, por quê? Porque eu estou fora de um contexto hipnótico, né? Então, vamos dar exemplos de experiências onde a amnésia está dentro, né? Eu posso falar daquela situação, sabe quando você vai explicar alguma coisa ou falar algo que você sabe a palavra, está na ponta da língua, mas a palavra não vem? Como que é o nome disso? Amnésia. Está dentro da experiência. Eu posso falar daquele dia que eu estava com os meus amigos, a gente estava falando sobre aquele filme que a gente gostava, e eu não lembrava do nome do ator. Eu sabia o nome do ator, mas o nome do ator não via na minha mente. Se eu quiser evocar amnésia, eu posso falar daquela experiência em que eu estava fazendo a prova, eu sabia todo o conteúdo, mas me deu branco.
A amnésia está lá dentro também. Eu posso falar sobre aqueles traumas que eu decidi esquecer e eu não me lembro mais. E por aí vai. A amnésia está dentro de todas essas experiências. Se eu começo a descrever isso, o corpo vai reagir a esse processo, né? Bom, então, gente, ao trabalhar de forma ericksoniana, é essencial que eu trabalhe sob medida, sob medida. Ou seja, estar utilizando as experiências da própria pessoa. Eu vou evocar a experiência que a pessoa já tem familiaridade e tudo vai ser gerado mais fácil. Então, algumas perguntas que a gente vai ter que fazer no dia, vai ter que fazer para o cliente, né? Que vão ajudar a gente, né? Que perguntas que poderiam ajudar? Perguntas como: o que você faz bem da sua vida? O que você faz estando totalmente concentrado? Quais são seus principais hobbies e passatempos? Com quem você tem uma conexão especial e quando isso acontece? O que você faz quando você precisa tirar um tempo das coisas? O que você faz muito repetidamente todo dia? O que você faz para relaxar? O que você gostava de brincar quando você era criança? E por aí vai. Esse tipo de perguntas, gente, que eu inclusive estou mandando aqui no chat, eram as típicas perguntas que o Erickson fazia aos seus clientes. Por quê? Para trazer essas experiências, esses recursos durante a sessão de hipnoterapia, né? Bom, aí é o seguinte, gente. Vamos dar um outro exemplo. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, porque meu foco não é ficar preso em todos os fenômenos, mas sim na parte de controle de dor. Mas vamos dar um outro exemplo. A alucinação negativa. Eu lembro que há uns anos atrás eu pensava assim, ixi, nunca que eu vou conseguir ter uma alucinação negativa. Até que eu descobri que eu tenho alucinação negativa, vira e mexe, tá acontecendo. Né? Vira e mexe, eu estou procurando uma chave. Cadê minha chave? Não estou achando. Cadê a chave? Cadê a chave? Está na minha mão. O que é isso? Alucinação negativa. Eu lembro de quando eu era criança, que minha mãe mandava eu pegar alguma coisa no armário e eu abria o armário, olhava, procurava, tirava tudo do armário, botava de novo, não achava. Minha mãe virava e dizia assim: se eu for aí achar, você vai apanhar. Ela estranhamente abria a porta do armário e estava na cara dela. Por que eu não vi? O nome disso é alucinação negativa. Isso acontece no cotidiano. Gente, todos os fenômenos hipnóticos acontecem no cotidiano, eles não são exclusividades da hipnose. Tá? A questão é, quando esses fenômenos acontecem dentro de um contexto hipnótico, isso impacta muito a consciência. Consequentemente, isso aumenta a expectativa, né? E faz com que o processo de hipnótico seja favorecido, né? Mas saibam que eles não são exclusividade da hipnose, não. Tudo isso acontece fora da hipnose naturalmente, basicamente todo dia, tá? E aí é o seguinte, gente. Existe um conceito ericksoniano que é uma abordagem ericksoniana, uma abordagem terapêutica ericksoniana, que se chama hipnose centrada nas soluções de problemas. Eu vou contar uma história para vocês do Erickson. O Erickson, essa história que eu vou contar para vocês, gente, está num livro chamado Terapia Não Convencional. Está um livro de um cara chamado Jay Haley, que foi o livro responsável por levar o Erickson para o mundo, né? E o Erickson, ele pegou um caso de uma criança que urinava na cama, fazia xixi na cama, tinha enurese. O Erickson, o que ele fez com essa criança? Ele começou a contar histórias para ela. Ele contou histórias que envolviam o quê? Controle muscular. Especificamente, controle fino muscular. Então, ele começou a contar histórias, por exemplo, de arco e flecha, porque ele sabia que o menino brincava de arco e flecha com o irmão. Então, ele começava a descrever experiências como: olha, outro dia eu estava atirando com arco e flecha, eu esticava o arco, pegava a flecha, puxava, tensionava, e o meu olho, ele se alinhava com a ponta da flecha e eu via lá longe o alvo que eu queria tirar. A minha pupila dilatava e contraía e se ajustava inconscientemente o foco enquanto eu olhava aquilo. Já vamos dar uma pausa aqui. Olha, ele está falando da pupila dilatando ali. Ele está falando de controle fino já. E aí, além do meu olho se ajustar e fazer o foco adequado, a minha mão esquerda tinha que estar muito bem posicionada, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, na medida certa. E eu tinha que puxar o tanto certo a corda do arco,
Porque se eu puxasse uma tensão muscular errada, o tiro sairia errado. Então, eu ajustava de uma forma adequada e soltava na medida que tinha que ser feita. E por aí vai. Então, perceba que o Erickson estava falando ali era: olha, corpo, você tem um controle muscular involuntário. Olha, corpo, você tem um controle muscular involuntário. Você pode usar isso. Olha, fulano, você tem habilidade de ter controle muscular involuntário. Né? Um outro caso do Erickson foi bem simples. A mulher era mulher. A mulher ela não conseguia segurar o xixi e às vezes saía sozinha. Né? E especificamente o que estava acontecendo os amigos do trabalho dela, que não eram amigos, estavam dando sustos nela só para ela dar uma mijada. Né? O que o Erickson fez? O Erickson contou uma simples história. Né? Ele contou duas histórias, né? Mas a segunda que foi a impactante. Né? Eu não lembro qual foi a primeira história, e na segunda história ele virou e perguntou para ela assim, viu? E se você estiver ali pelada no banheiro fazendo xixi? Ou melhor, e se você está fazendo xixi no banheiro e um homem para te olhar? O que você vai fazer? Ela vai travar o xixi na hora. Né? O que ele fez? Ele mostrou para ela que ela já tinha essa habilidade involuntária de controlar o músculo que vai soltar o xixi e utilizou isso a favor do processo dela. Né? Isso é um processo de comunicação evocativa também. Também. Né? Então, gente, a ideia dessa comunicação evocativa é a gente evocar status, recurso, transe e, principalmente, os fenômenos hipnóticos. E eu falei para você que existe essa abordagem que é ericksoniana, que a gente chama de hipnose centrada na solução de problemas. Gente, essa abordagem, que a gente vai chamar de hipnose centrada na solução de problemas, é uma parte do que o Erickson fazia. E o objetivo dessa abordagem de hipnose centrada na solução de problemas não é resolver causa. Não é resolver causa, não é acessar a origem, não é nem descobrir o que está por trás disso. A ideia da hipnose centrada na solução de problemas é você evocar os recursos que a pessoa já possui em outras áreas do cotidiano dela, dentro do contexto problema. E o foco é recurso fenomenológico, muitas vezes. Não é acessar trauma. Tá? Então, vamos lá. Então, ao trabalhar com essa visão que eu vou estar trazendo, que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, a gente vai estar o tempo todo focado na solução, orientado para o futuro. A gente vai estar confiando nas habilidades e nas potencialidades naturais do cliente que está na minha frente. Consequentemente, isso já inverte aquela ideia de doença, né? De que eu tenho que resolver uma causa, algo que causou algo. Não. Eu vou estar acreditando que a pessoa pode se resolver, que ela já tem essa potencialidade. Eu vou confiar nisso. E eu só vou contar histórias, oferecer possibilidades para ela, onde ela vai se identificar e o recurso vai estar lá dentro. Tá? O meu foco é passar uma experiência e não reprogramar o meu cliente. Tá. Então, o meu objetivo é descobrir quais destrezas, quais habilidades, quais fenômenos essa pessoa já gera com facilidade no cotidiano dela, que eu posso utilizar aqui dentro do problema que ela está me trazendo. Vamos dar um exemplo. Eu utilizo óculos, eu utilizo relógio todo dia. Só que, estranhamente, a minha mente ignora a existência de um óculos e de um relógio. A minha mente alucina negativamente a armação do óculos no meu rosto. Eu não percebo esse óculos no meu rosto. Da mesma forma que o meu corpo tem a habilidade involuntária de ignorar a existência dessa armação no meu rosto, o meu corpo pode utilizar essa habilidade para não perceber uma dor que está no meu corpo. Olha que interessante. Vamos lá. Uma cliente que passou por situações de abuso e que, infelizmente, ao se relacionar sexualmente com as outras pessoas, ela dissocia, ela se desconecta do corpo, e ela tem dores crônicas, eu vou utilizar a dissociação que ela já faz para fazer com que ela não tenha dor. E por aí vai. É essa a ideia. Então, se o meu cliente tem estresse, que recurso que eu vou utilizar para lidar com estresse? Pensa você aí sozinho agora. Chega um cliente e fala assim, Roberto, eu sou muito ansioso, muito estressado. Que recurso que eu posso evocar no meu cliente que seria a solução para isso? Pensem aí. Alguns segundinhos. Se o meu cliente tem estresse, o que eu posso evocar? Relaxamento, por exemplo. Se o meu cliente tem ansiedade, eu posso evocar relaxamento. É o processo oposto no corpo, né? Ansiedade, estresse, sistema simpático,
Relaxamento, sistema parasimpático, é o freio de mão do corpo ali, né? Então, se a pessoa tem ansiedade, estresse, por exemplo, eu posso evocar experiências de relaxamento e por aí vai. Então, eu vou ver o problema do meu cliente, eu vou pensar que recurso que eu preciso para lidar com esse problema. Aí depois eu vou pensar qual experiência meu cliente tem no cotidiano que esse recurso está presente. Basicamente, é essa a ideia, tá, gente? Então, se meu cliente tem estresse, eu posso falar da situação em que ele estava na cama, deitadinho, e a parceira dele fez cafuné na cabeça, deu um carinho e o corpo dele relaxou. Por aí vai. Só que é uma coisa, gente, a gente não vai narrar uma experiência, a gente vai narrar algumas, né? Algumas, utilizando aquela forma de comunicação que eu já expliquei no começo dessa aula aqui, tá? Então, a gente vai utilizar as metáforas, as intercalações, pressuposições, sugestões indiretas, e as sete, rapport, acompanhar e conduzir, e por aí vai, enquanto eu estou fazendo essa entrega. Tá, beleza. Se eu sei que o meu cliente, ele chega com a seguinte demanda para mim, Roberto, todo dia eu vou trabalhar, e eu sento na frente do computador e quando eu vejo, minha mente já foi para outro lugar. Eu não consigo trabalhar, Roberto. Eu sento, minha mente prefere ir para a imaginação do que fazer 5 minutos de trabalho. Tá, ele chegou com um problema para mim, ele não consegue se concentrar. Mas eu, como terapeuta, durante o processo eu quero evocar transe nele. Vocês conseguem perceber que quando meu cliente descreve que ele senta na frente do PC, não consegue trabalhar e viaja na maionese e o transe está dentro dessa experiência, ele já está descrevendo para mim, olha, Roberto, eu entro bem em transe aqui. Então, ao fazer a indução com ele, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele representar essa situação em que ele senta na frente do PC e eu vou descrever para ele, dizendo que isso é um estado de transe do cotidiano dele. O estado está ali dentro, tá? Bom, agora que vocês já tiveram uma ideia de como funciona a comunicação evocativa, eu vou estar passando a estrutura que alguns professores diferentes passam de como evocar essas respostas, né? Eu já avisei para vocês que eu não gosto da ideia de estrutura, né? Então, fiquem presos aí mais aos conceitos que é a estrutura. Gente, 10 segundinhos aqui. Tá, estão me ligando sem parar aqui. Voltando. Tá. A primeira estrutura que eu vou passar para vocês é uma estrutura que quem criou é um cara chamado William Hudson O'Hanlon, famoso Bill O'Hanlon. Eu vou pôr o nome dele aqui para vocês, gente. Inclusive, fica a sugestão para vocês, e essa é uma super sugestão. O William Hudson O'Hanlon ele tem um livro maravilhoso, traduzido para português, que é Raridade, falando especificamente sobre essa abordagem centrada na solução de problemas que eu estou falando aqui hoje. Esse livro, estranhamente, ele está super barato na estante virtual. Eu vi que ontem tinha até livros a R$ 50. Gente, quando eu comprei, não tinha menos de R$ 200 esse livro. Quem quiser se aprofundar, compra agora, que está muito barato. Esse livro não é mais produzido, então, quem quiser se aprofundar, vale a pena comprar agora, porque se comprarem, só vai achar mais que R$ 100. Bom, o Bill, que é o William Hudson Hanlon, é o nome amigável dele, né? Bill. O Bill, ele tem uma estrutura que é a estrutura mais simplificada de todas. O Bill, ele trabalha com métodos simples, né? E, basicamente, nesse livro, qual que é a ideia dele? A ideia dele é o seguinte. Você vai verbalizar essas experiências utilizando as entregas várias vezes, tá? E repetidamente. Até que você perceba alguma resposta do cliente. Percebeu a resposta, você vai utilizar ela. Simples assim. Então, se eu quero evocar uma levitação das mãos, eu vou começar a descrever a experiência de levitação das mãos. Então, eu vou falar da situação em que eu dirijo e minha mão se mexe sozinho, vou falar de quando eu lavo louça e minha mão se move sozinho. Eu vou falar do dia que eu estava arrumando minha estante, a minha mão pegava o livro e guardava sozinho o livro na estante. Eu vou falar do meu dedo se movimentando sozinho quando eu digito no WhatsApp. E por aí vai, eu vou estar atento às respostas que estão acontecendo, reforçando aquilo que acontece. Né? Lembrando, gente, um dos conceitos do Ericksonianos é o reforço. Ou seja, tudo que eu estou sugerindo que está gerando respostas, a gente vai dizer isso mesmo. Muito bem. Sem dizer exatamente o que está acontecendo. Você só vai validar essa resposta. Tá?
Você está reforçando positivamente essa resposta. Um outro cara que criou uma estrutura interessante para evocação de, de recursos, estados, transes e fenômeno é um cara chamado John Overder, que eu sou muito fã. O John Overder, ele tem um livro muito bom chamado Training Trances, Multilevel Communication. Eu vou pôr esse livro aqui só porque eu citei. Tá no chat. Esse livro não tem traduzido em português, infelizmente. Mas é um livro maravilhoso, gente. Vale a pena aprender. Ele dá um passo a mais além do Bill. Né? O que ele diz? Ele diz para você fazer entrega, né? Contando essas várias experiências, e terminar dando uma sugestão direta. Tá? Ou seja, eu vou fazer entrega de forma evocativa, e depois eu vou dizer, e você pode gerar essa resposta agora. Tá? Ou seja, ele termina dando sugestão direta para o surgimento do fenômeno. Beleza? Então, a única diferença do Bill para o John Overdorf é que o John Overdorf diz para colocar a sugestão direta depois. Um outro cara que é muito bom em Ericksoniana, que eu acho que é muito melhor do que esses dois, que tem um método mais completo, é um cara que eu sou fã, que se chama Stephen Gilligan. O Gilligan ele tem o melhor livro de hipnose ericksoniana, né, que é o Therapeutic Trances. Vou colocar o livro aqui também. The Cooperation Principle in Ericksonian Hypnotherapy. Esse livro do Gilligan, ele apresenta uma modelagem da abordagem ericksoniana. Né? Eu acho que é a abordagem mais completa que eu já vi. A modelagem mais completa que eu já vi do Erickson. Né? E o Gilligan, ele apresenta uma estrutura um pouco mais complexa para evocar esses fenômenos. O modelo do Gilligan ele tem 6 passos. Tem partes positivas, mas tem a parte negativa, que é ficar preso na estrutura. Né? Mas vamos ver os 6 passos aqui. Vou botar aqui para vocês os 6 passos no chat para vocês acompanharem. Podem copiar e colar se vocês quiserem ir, porque é bem útil ter isso na mão. Tá. O que ele sugere? O primeiro passo é você utilizar verbalizações, onde você vai enfatizar que esse inconsciente tem potencialidade e uma inteligência que ele não sabe que tem. Né? Isso é um conceito bem ericksoniano, viu, gente? O Erickson ele falava muito sobre as potencialidades do inconsciente. Né? Isso tem utilidade, viu? Eu não vou me aprofundar aqui, porque senão é um curso de ericksoniana, por si só, de comunicação evocativa, mas tem o porquê ele fala muito desses recursos inconscientes que podem ser emergidos, né? Então, primeiro, falar que o inconsciente pode te ajudar, que ele pode aprender, pode resolver, e por aí vai. Segundo, você vai identificar de forma geral situações onde esses fenômenos, essas respostas acontecem. Então, eu vou identificar. Identifiquei. Vou saber o que eu quero evocar. O que eu vou fazer? Eu vou começar a dar exemplos, diversos exemplos de situações onde esse fenômeno se faz presente de forma geral. Ou seja, se eu quero criar movimento ideomotor, que é o movimento do dedo, eu posso falar de movimento do corpo em geral, de forma involuntária. Né? Aqueles movimentos que acontecem sem eu decidir que eles aconteçam. Né? Não precisa ser obrigatoriamente do dedo, mas eu vou começar falando, olha, quando você dança, o seu corpo se mexe sozinho. Quando você está praticando um esporte, seu corpo se mexe sozinho. Né? Quando você está na academia, subindo a escada, lá o exercício da escada, seu pé está se movimentando sozinho, sua mente está lendo o livro. E por aí vai. Então, eu vou falar de diversas experiências desse tipo, pelo menos 3. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou especificar. Eu vou falar especificamente aonde eu quero gerar a resposta, de qual forma. Ou seja, se eu quero gerar o movimento dos dedos da resposta ideomotora, no começo eu vou falar sobre movimento corporal involuntário como um todo, depois eu vou falar de movimentos involuntários do dedo, especificamente. Então eu vou falar de quando eu escrevo algo, eu vou falar de quando eu estou digitando no teclado, que meu dedo digita sozinho, sem eu mandar meu dedo digitar. Eu vou falar da situação que eu estou falando no WhatsApp com alguém, minha cabeça pensa, meu dedo digita, e por aí vai. Então, primeiro, exemplo geral, depois eu especifico de que forma que esse fenômeno vai surgir. No caso, no dedo. Né? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou dar sugestões de forma ampla para o inconsciente decidir o que ele vai dizer. Tá? O que ele vai utilizar. De que forma que a gente faz isso, gente? É do tipo assim, pensem que cada vez que eu estou contando uma dessas experiências, eu estou falando assim, olha corpo, olha inconsciente, você pode utilizar isso. Olha inconsciente, você tem a habilidade de fazer isso. Você tem essa habilidade aqui, você tem aquela outra habilidade aqui. É isso que eu estou fazendo até o passo 4. Né? O passo 5
eu virar e dizer assim, olha, inconsciente, você pode escolher qualquer uma dessas para você. Você já pode utilizar isso, tá? E você pode fazer isso de diversas formas, tá? Não tem segredo, não tem fórmula para dizer que o inconsciente pode gerar. Pode ser uma sugestão direta. Basicamente é isso. E por último, que é o passo 6, eu vou utilizar o que for surgir dali, tá? Basicamente é essa a estrutura do guia. Vamos dar um exemplo prático, né? Um exemplo do próprio movimento ideomotor. Então, primeiro, eu vou começar a descrever características desse inconsciente. Depois, eu vou decidir a resposta que eu quero gerar, que é o movimento involuntário do dedo. Depois, eu vou falar sobre movimentos involuntários do corpo como um todo, né? No caso, eu posso falar da mão, por exemplo, posso ser um pouco mais específico já. Então, eu posso dar experiências como: eu vou falar do dia que eu estava comendo num restaurante, a minha mão comia por mim, enquanto a minha mente se preocupava em conversar. Eu vou falar do dia que eu estava dirigindo, conversando com a pessoa do meu lado, e a minha mão dirigia por mim, sem eu decidir que minha mão ia dirigir. Eu vou falar do dia em que eu estava lavando a louça e minha mão lavava a louça por mim. Por aí vai. Vou dar alguns exemplos. Depois, o que eu vou falar? Vou para o passo 4, eu vou falar de situações onde o meu dedo se movimenta involuntariamente. Então, eu vou falar do dia que eu digitava no celular, do dia que eu digitava no teclado, do dia que eu estava fazendo assinaturas, fazendo um desenho, e por aí vai, né? Aí, o outro passo é eu sugerir de forma direta ou dizer para o inconsciente que ele pode utilizar, né? E você pode utilizar essas respostas involuntárias, esses movimentos involuntários do seu corpo dentro desse contexto, porque você já possui essa habilidade inconsciente e por aí vai, né? E aí depois, a partir das respostas que vem, é o que eu vou estar utilizando. Gente, tecnicamente agora vocês já sabem evocar estados, transe e alguns fenômenos. O próximo passo nosso é eu falar sobre a aplicação disso no controle de dor. Mas antes de eu ir especificamente para o controle de dor, por enquanto, alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Manda aí, agora é a hora. Estão conseguindo acompanhar? Faz sentido para vocês? Legal, legal. Vamos lá. Então agora oficialmente, gente, eu vou começar a falar para vocês de o que eu posso fazer com isso dentro do tratamento de dor, tá? Basicamente é isso aí. Quando a gente pensa em controle de dor, gente, geralmente a gente vai estar preso às mesmas técnicas, né? Você vai resolver causa, você vai ensinar anestesia, fazer anestesia, e você vai aplicar a técnica de dissociação visual, né? Que é aquelas técnicas da fruta, técnica das formas geométricas, e por aí vai, né? De fato, gente, essas técnicas são muito boas, são técnicas super eficientes, mas é importante a gente ter mais ferramenta, né? Eu tenho certeza que se você já trabalhou com dor crônica, você já precisou de mais ferramentas do que isso você não teve. Eu tenho certeza disso, né? Qualquer hipnoterapeuta que já tem um certo tempo de carreira já percebeu que essas ferramentas clássicas não são suficientes, né? E é o seguinte, gente, o que eu estou ensinando aqui para vocês também não é panaceia, não vai funcionar sempre, não vai resolver todos os casos, mas é aquele negócio, é algo a mais para a gente ter na nossa mão, né? Então, é justo a gente conhecer esse conjunto de práticas aqui, né? Então, é o seguinte, ao lidar com dores, a gente vai evocar os fenômenos hipnóticos para resolver isso. Mas aí eu pergunto para vocês, quais fenômenos hipnóticos, se tivessem acontecendo dentro de um contexto de dor, faria com que a pessoa não percebesse, não sentisse ou não tivesse dor mais? Eu vou te dar alguns segundinhos para pensar. Não precisa nem escrever no chat, mas pensa aí. Eu quero que você agite sua cuca. Quais fenômenos hipnóticos poderiam ser utilizados no tratamento de dor? Pense em alguns segundos. Tá certo. Seguinte, gente. Seguinte. Alguns desses fenômenos. Na verdade, são poucos. Vou botar aqui no chat para vocês. Anestesia, dissociação, distorção temporal,
desvio da atenção e relaxamento. Gente, perceba o seguinte, que quando eu evoco esses fenômenos, eu não resolvo a causa da dor. Ao utilizar a hipnose centrada na solução de problemas, eu não estou preocupado com a origem da dor. Não estou preocupado com nada disso. Eu estou preocupado com trazer qualidade de vida para o meu cliente. Só. Tá? E aí é o seguinte, dentro desses fenômenos hipnóticos ou estados que eu posso gerar para lidar com dores, tem alguns que são mais úteis para alguns contextos, tem outros que são mais úteis para outros, né? Eu não vou me aprofundar aqui em qual é mais útil para cada contexto. Por que que eu não vou me aprofundar? Porque na semana passada, nosso amigo Sérgio Mikchuk, ele deu uma aula especificamente sobre isso na Soul Hipnose. Então, quem quiser assistir, cola lá no canal do YouTube da Soul Hipnose, que o Sérgio criou uma aula ó, fenomenal, gente. Essa aula do Sérgio, ele explica quando utilizar relaxamento, quando utilizar anestesia, quando usar técnicas de dissociação, e por aí vai. Vale muito a pena assistir essa aula do Sérgio, viu? Grande parceiro nosso. Seguindo. A gente pode evocar anestesia, dissociação, distorção temporal, desvio da atenção e relaxamento. Vamos falar um por um. Gente, é o seguinte, eu vou falar um por um. Eu vou explicar o fenômeno para vocês e eu vou dar ideias, sugestões de aplicações disso daí, tá? Ou contextos onde esses fenômenos estão presentes. Primeiro fenômeno é a anestesia, né? A anestesia vocês já conhecem, vocês já sabem a aplicação da anestesia. Mas se eu quiser evocar anestesia no meu cliente, que experiências que eu posso utilizar para estar evocando a experiência de anestesia? Eu posso falar de anestesias de fato que o meu cliente trouxe, que o meu cliente teve, né? Como, por exemplo, o dia que ele foi no dentista, o dia que ele foi fazer uma cirurgia, que ele tomou um ponto, e por aí vai. Eu posso falar sobre situações em que ele teve um membro dormente, como, por exemplo, do dia que ele acordou com o braço embaixo do corpo e ele não sentia a mão. Eu posso descrever situações onde ele esteve com uma mão em um balde de gelo. Eu posso descrever daquelas situações do tipo, o dia que eu dei um chute com o meu dedinho do pé direito na quina, que deu aquela dor incrível e depois eu parei de sentir meu dedo. Parece que anestesiou. Pode servir também, né? E por aí vai. Então eu vou contar experiências em que a anestesia se fez presente. Bom, o segundo fenômeno é o fenômeno da dissociação, né? O fenômeno da dissociação é quando a nossa consciência está desconectada do corpo, né? Vamos entender que dissociação tem uma ampla gama de significados, mas nesse caso é esse significado que eu estou usando, tá? Então, a dissociação é aquele processo de divisão, de desconexão, né, em que a gente não percebe o estímulo. Então, vou dar exemplos de situações em que eu, Roberto, passei por dissociações de dor, né? Uma experiência, algo que que eu já contei várias vezes, né? Eu lembro de uma vez que eu estava na praia, eu era jovem, devia ter, sei lá, meus 11, 12 anos, e eu fui passar um mês numa praia, naquelas praias, sabe? Aquela cidade bem pequenininha de praia. Então, era uma cidade que eu não tinha muito o que fazer, só tinha para ficar na praia, e eu levei minha bike. O que aconteceu foi, eu estava andando de bike, e tinha aquelas pistas de skate, sabe aqueles half-pipe, aquelas rampas? E eu, Zé Ruela, de 11 anos, fui andar de bike naquelas pistas, naquelas rampas. O que que aconteceu? Uma hora eu fui muito alto, caí. Na hora que eu caí, o guidão da bicicleta bateu no meu queixo. A bike bateu no chão, minha cabeça fez assim, ricocheteou e bateu no guidão. Levantei, sossegado, voltei a pedalar de bike. Fui voltar para casa. Sei lá, já tinha andado mais de 10 minutos de bike. Depois de 10 minutos, uma pessoa no meio da rua vira para mim e fala... começa a gritar. Ela começa a gritar e apontar para mim. E caramba, a mulher tá gritando. Aí que eu fui perceber. Minha camisa estava toda ensanguentada. Na hora que o meu caí, bati o queixo, rasgou o meu queixo, tive que dar ponto, obviamente, mas eu estava todo ensanguentado. E eu não tinha percebido que meu queixo estava rasgado. Isso é um exemplo de situação em que eu estava dissociado da percepção da dor do meu queixo. Eu posso falar daquele escritório que eu trabalhava, eu trabalhei em um escritório dentro de uma empresa que tinha 50 pessoas dentro daquela sala, e era aquele barulho todo lado, e telefone tocando. E, estranhamente, depois de um tempo, de alguns dias que eu estava trabalhando lá, eu estava atendendo meu cliente, eu nem percebi que tinha sons no ambiente. Olha que interessante. Eu posso ter sons no ambiente que eu não me conecto. É um outro exemplo de dissociação. Eu posso falar sobre eu usando meu óculos,
sobre eu usando meu relógio, que minha mente ignora, alucina negativamente a percepção do meu óculos, do meu relógio. Eu posso falar do dia que eu sofri um acidente, que eu estava em choque, e que eu não percebi que eu estava machucado, e levantei e segui em frente, e eu só fui perceber que eu estava machucado porque pessoas vieram me falar. Eu posso falar de experiências em que eu estou fazendo atividade física muito intensa, e meu corpo estava com dor, mas minha mente estava seguindo em frente. A nossa amiga Josiane deu um exemplo aqui hoje. Eu vou reler o exemplo da Josiane, porque ela descreveu esse exemplo para gente. A Josiane deu o seguinte exemplo para gente. Tem uma escada na academia que me mata, e eu só consigo cumprir os 30 minutos nela lendo o celular. Se eu parar de ler, eu não consigo. O que é isso? É a mente com atenção no celular, desconectada da dor dos músculos que está acontecendo de estar cansada ali 30 minutos subindo escada. Olha que interessante, ela já tem essa experiência. Ela já tem essa habilidade natural de se desconectar da percepção da dor no corpo. E se a minha amiga Josiane tiver uma dor crônica e vier parar na minha frente, eu com certeza vou falar sobre isso com ela. Porque eu sei que ela já tem essa habilidade e ela já é utilizada muito bem dentro desse contexto. Né? Eu posso falar sobre uma situação, por exemplo, um dia que eu meditei, e por aí vai, né? Situações em que eu me desconecto do corpo, a dissociação está presente lá. Olha que legal, né? Então, eu posso utilizar esse tipo de história para evocar esses fenômenos, essas respostas. O outro fenômeno que a gente tem é o fenômeno da distorção temporal. Né? Distorção temporal é um fenômeno hipnótico, gente, muito legal. E é um fenômeno hipnótico que a galera da hipnose clássica nem sabe que existe muitas das vezes, né? Mas saibam que isso tem muita coisa escrita sobre, gente. O Milton Erickson, ele tem um livro especificamente falando sobre distorção temporal. É um livro com um cara chamado Lynn Cooper, que é um pesquisador. Esse livro, metade do livro, fala sobre a pesquisa do Lynn Cooper na universidade sobre distorção temporal. E a outra parte do Erickson é falando sobre as aplicações da distorção temporal dentro do tratamento clínico, né? Eu falei para vocês que o Erickson evocava muito fenômeno. E evocava, gente, pra caramba. Então, eu vou dar exemplos de situações em que a gente tem distorções temporais. Eu tenho distorção temporal naquele dia que eu ia assistir o filme que eu queria e no cinema, e eu estava ansioso para ver aquele filme, o filme tinha 3 horas, e terminou o filme e parei e pensei, cara, foi 3 horas de filme? Pareceu que foi meia hora só. Perceba, 3 horas de filme parecendo que foi meia hora. Percepção temporal distorcida. Eu posso comentar sobre aquele dia que eu vi aquele meu amigo que eu não via há muito tempo, que eu não vi o tempo passar enquanto eu estava com ele. Eu posso falar sobre aquele dia que não parecia que não terminava nunca, e eu tinha que trabalhar, e o tempo passava, e o trabalho não terminava, e eu tinha que ficar trabalhando. Eu posso falar daquele dia em que eu estava com pressa para sair, e tinha uma pessoa que ficava me segurando, e eu vi o tempo correndo, e eu precisando ir embora, e parecia infinito aquele tempo. Eu posso falar do dia que eu estava apertado para ir no banheiro, e tinha gente dentro do banheiro, eu estava esperando na porta, e a pessoa lá dentro eu querendo fazer xixi. E aqueles 5 minutos que eu fiquei esperando, pareceu que foi meia hora esperando a pessoa sair do banheiro. Eu posso falar de situações em que eu estou ansioso em geral, geralmente a percepção de tempo vai ser distorcida. Eu posso falar daquele dia que eu estava entediado naquela tarde, eu não tinha nada para fazer quando eu era criança, e o dia foi longo, sem ter nada para fazer. Eu posso falar daquele dia que eu estava em perigo, que aconteceu um acidente e eu vi parecendo a minha vida passando na minha frente, eu vi o tempo distorcido. Eu posso falar daquele dia que eu estava fazendo uma tarefa agradável e o tempo voou. Roberto, mano, uma experiência de distorção temporal que eu tenho é quando eu dou curso, que eu dou curso o dia inteiro, termino 7 da noite, eu não vi o dia passar. E por aí vai. Percebam, gente, que a nossa percepção de tempo ela pode contrair e pode dilatar. Né? A percepção. O Erickson ele descobriu que quando o giro do córtex pré-frontal está menos ativo, a gente tem uma experiência distorcida de tempo, né? Na verdade, sempre que a gente está em transe, a gente tem uma experiência distorcida de tempo em algum nível, né? Lá, eles deu o exemplo do kamikaze no parque de diversão. Caramba, esse é um baita de um exemplo, né? Aquele momento que a gente está de cabeça para baixo ali, parece que é 1 minuto, mas foi 4 segundos, né? A experiência de ter o tempo distorcido está ali dentro dessa cena, né? Então, o tempo distorce, né? Ele pode dilatar ou comprimir, mas
Por que eu utilizaria isso no controle de dor, gente? O Erickson utilizava isso pra caramba. Um exemplo que o Erickson tinha, gente, ele utilizou isso várias vezes. Pensa aquela pessoa, isso é muito comum, a pessoa tem fibromialgia. A pessoa que tem fibromialgia, ela vai ter padrões na dor. Então, tem gente que tem dor só de manhã, tem gente que vai ter dor só à noite. O que o Erickson poderia fazer? Se a pessoa tem dor só à noite, ele vai dilatar a percepção de tempo dos momentos de prazer, ou seja, durante o dia inteiro, para o dia parecer bom, gostoso, mais longo, enquanto os momentos de dor, ó, ser contraído. Pareceu que foi 5 minutinhos de dor apenas. É útil também usar a distorção temporal para lidar com dores crônicas, tá? O próximo fenômeno é o fenômeno do desvio da atenção, que não é fenômeno, né? Só desvio da atenção. Né? Quando a gente joga a nossa atenção para outra coisa, o corpo vai reagir àquilo que eu estou prestando atenção. É um processo biodinâmico simples, como eu já falei no passado, né? O desvio da atenção está aqui, ó, com a dissociação. A Alice fez uma pergunta. Como dilatar a percepção de tempo intencionalmente no dia a dia? Bom, você com você mesma, Elisa, você pode fazer âncora de situações onde o tempo está dilatado, tá? Isso a gente não vê na hipnose clássica, isso é um conceito muito ericksoniano, mas a PNL utiliza. Se não me engano, gente, tem um livro da PNL do Richard Bandler chamado Hora de Mudar. No livro Hora de Mudar, tem um tópico em que o Richard Bandler ensina a criar âncoras para ter a percepção temporal distorcida. Tá? E aí ele dá exemplo do tipo assim, poxa, eu vou ter que pegar um táxi, é meia hora de táxi, tô de saco cheio, pum, ativa a âncora, meia hora, pareceu que foi 5 minutinhos. É um exemplo, né? Saibam que podem utilizar isso. Bom, voltando. Eu estava falando do desvio da atenção, né? O desvio da atenção tem várias utilidades. Então, vou dar exemplos em que eu tive dores e a minha atenção foi desviada e eu não percebi a dor. Eu posso falar daquele dia que eu estava com uma enxaqueca pesada, passei o dia mal, mas aí à noite eu liguei e fui assistir o filme que eu queria assistir. De repente eu percebi que eu passei 2 horas sem ter dor de cabeça. Na verdade, a dor de cabeça estava lá, mas eu estava atento ao filme, consequentemente eu não sentia a dor de cabeça, né? Eu vou falar daquela situação em que eu estava conversando, que eu estava com dor no corpo, que eu estava mal, eu estava com o começo de uma gripe, mas a minha parceira ou a minha mãe veio conversar comigo e ficou conversando comigo e o meu dia passou rápido, não vi o tempo passar. Eu posso falar do dia que eu estava. Foi uma experiência minha, né? No ano passado, ano retrasado, eu quebrei o pulso, eu passei por um atropelamento, né? Gente, nossa, foi terrível, porque eu tô cheio de metal no pulso hoje, e eu fiquei com aqueles metais externos, sabe? Por um certo tempo. E eu sou autônomo, então eu fui trabalhar, eu não podia deixar de trabalhar, porque senão eu ficava sem dinheiro. Só que eu ia trabalhar com dores lacinantes, eu não podia deixar de trabalhar. Que acontecia? Trabalhar era a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque eu estava atendendo as pessoas, eu passava o dia atendendo, eu não prestava atenção na minha dor. Muito melhor do que estar na minha cama sofrendo de dor era estar sentado numa cadeira gostosa, conversando com pessoas sem perceber a minha dor. Olha lá o desvio da atenção, né? Eu posso falar do dia que eu estava com dores físicas praticando exercício, me desconectei da dor, e por aí vai, né? Então, desvio da atenção é um recurso que pode ser útil para lidar com dores, com certeza, né? Outro recurso que pode ser interessante para lidar com dor, relaxamento, né? O Sérgio falou sobre isso no último encontro. O simples fato de você relaxar diminui a intensidade das respostas nociceptivas, que é a resposta de dor, né? Os estímulos das respostas nociceptivas, quer dizer, a resposta a partir dos estímulos nociceptivos, né? O simples relaxamento já diminui dor, viu, gente? Inclusive, quem tem fibromialgia e alguns outros tipos de dores crônicas vai ter mais dor porque fica tensionando o músculo, né? O estresse gera tensão muscular. Relaxamento por si só já vai aliviar muito dessas dores, né? Então, se eu quero evocar relaxamento, que situações que eu posso descrever? Exemplos de situações. Que o relaxamento vai estar lá dentro. O exemplo da situação que eu estou na cama à noite assistindo a Netflix. A situação do banho quente, eu recebendo uma massagem gostosa, eu ganhando um carinho, eu meditando, por exemplo, quando eu medito, meu corpo relaxa. Eu posso descrever aquele dia que eu passei, que eu estava em uma festa. A festa foi longe, eu cheguei cansado em casa, e na hora que eu deitei na cama, meu corpo ficou mole, eu relaxei. Eu posso descrever o dia que eu estava em contato com a natureza e deitei numa rede. Eu posso descrever a situação em que eu
ouvi aquela música gostosa, calma, que eu amo e meu corpo relaxou. E por aí vai, o relaxamento está dentro de todas essas experiências, né? Então, assim, gente, o segredo é você utilizar experiências do próprio cliente, não experiências suas, de preferência do cliente. Pode usar experiências suas? Pode. Mas se vier do cliente, vai ser muito melhor por motivos que eu já expliquei aqui anteriormente nessa aula, tá? Vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo do próprio Erickson tratando dor. O Erickson, um dia ele recebeu um caso onde veio um casal. Esse casal veio com a demanda do marido, mas o Erickson fez o tratamento para os dois de forma indireta. O marido, gente, ele tinha passado por um acidente e ele tinha amputado o braço dele. Ele só tinha o cotoquinho. Só que ele estava com dor no membro fantasma, então ele tinha dor no braço que ele não tinha. E a mulher, ela tinha tinnitus. Tinnitus é zumbido no ouvido, né? Aquele zumbido que fica lá o tempo todo na cabeça. Isso pode ter fruto de estresse, pode ser questões físicas. Tem vários motivos que pode gerar tinnitus, né? O que o Erickson fez? O Erickson contou uma história. E eu vou contar essa história aqui para vocês. Não vou contar como o Erickson, porque o Erickson enrolou pra caramba. Mas vamos contar essa história. O Erickson, ele contou de um dia que ele era jovem. Ele ainda era estudante de medicina. E perto da casa dele tinha uma caldeiraria, né? E um dia ele queria conhecer mais sobre caldeiraria, porque ele era um cara curioso. Ele chegou para os responsáveis e falou assim, viu, eu posso acompanhar alguns dias aí a caldeiraria? Pode, lógico que pode. Mas eu não queria só acompanhar, eu queria até dormir aqui. Eu sei que vocês têm 3 turnos, que à noite tem gente trabalhando. Então eu queria acompanhar, pode? Pode, você não vai conseguir dormir, mas pode, né? Beleza, o Erickson foi lá e ficou lá. E o Erickson, quando ele chegou na caldeiraria, quando ele estava lá dentro, ele percebeu que tinha muito barulho. Tinha muito barulho, porque era pé, pé, pé de todo lado, e gente trabalhando, e gente falando em máquina, e coisa caindo, e metal batendo, tudo mais. E ele não ouvia as pessoas conversando. Ele olhava de longe, as pessoas conversavam com o outro, mas ele não conseguia ouvir. E ele ficou encucado com isso, né? Nossa, as pessoas falam e se ouvem, mas eu não estou ouvindo elas porque tem muito barulho aqui. Ele ficou ali 2 dias. Na segunda noite, ele se tocou durante a noite, ele percebeu, ele ouviu algumas pessoas falando: o que aquele moleque retardado está fazendo no chão, deitado ali? O que ele está fazendo aqui? Na hora que o Erickson ouviu isso, ele se tocou. Poxa, eu estou ouvindo as pessoas falando apesar do barulho. Aí ele percebeu que o cérebro dele tem uma habilidade natural de se desconectar de partes do barulho do ambiente e se conectar apenas com partes desses sons. Né? Da mesma forma que é possível estar em uma sala com ar-condicionado e sem não perceber que existe um ar-condicionado na sala. Né? O que o Erickson fez? O Erickson está falando assim, olha inconsciente, você pode se desconectar da percepção de algo. Olha inconsciente, você pode ter um estímulo desconfortável, mas se desconectar disso. Olha inconsciente, você pode estar no meio de uma experiência confortável, mas prestar atenção em outra coisa. Então ele foi falando isso de diversas formas, e estranhamente, tanto a mulher que tinha tinnitus deixou de perceber o zumbido, quanto o cara que tinha dor no membro fantasma parou de ter dor no membro fantasma depois dessa sessão. Percebam, o Erickson, ele não quis resolver a origem do tinnitus. Ele não estava se perguntando, será que esse barulho no zumbido, esse zumbido no ouvido da pessoa tem origem emocional? Não, não estava nem aí. Ele estava preocupado com, poxa, essa pessoa está com dor. Eu posso ajudar ela. Onde que essa pessoa, que fenômeno que essa pessoa tem no dia a dia que eu posso utilizar para ajudar ela? Em que situações do dia a dia essa pessoa pode ter essa experiência que eu posso evocar para ela e ajudar ela a lidar com isso? Né? Um outro exemplo que o Erickson usou com esse casal, ele contou uma história de um dia que ele foi viajar e ele morava numa fazenda, né? E quando ele voltou, ele percebeu que o estábulo da casa dele tinha um cheiro que ele não sentia quando ele estava em casa. Né? Ou seja, ele estava tão acostumado a ter aquele cheiro que o corpo dele ignorava a existência, mas depois de um tempo que ele voltou, ele percebeu que tinha um cheiro característico da casa dele. Né? Só que ele contou isso como entrega bonita. Né? O que ele estava dizendo? Olha, pode ter algum estímulo aí que o seu corpo pode ignorar completamente. Essa é a ideia da hipnose centrada na solução de problemas. Não é resolver a causa, mas é ajudar a pessoa a lidar com o problema de forma que a gente se oriente para a solução disso. Consequentemente, a gente deve ter aquele olhar do tipo assim, olha, você é capaz de se resolver sozinho. Eu confio nas suas potencialidades internas, né? Então, assim, olha, inconsciente, você pode usar isso, você pode usar aquilo outro, e por aí vai. Né? Basicamente, é essa a ideia.
da comunicação evocativa para o tratamento de dor crônica. Né? Eu não estou querendo resolver a causa, eu estou querendo evocar as habilidades naturais do meu cliente para que ele não sofra no cotidiano dele. Tá? Gente, basicamente é isso. Quero saber de vocês. Alguma dúvida, alguma questão? Alguém quer contar uma história? Abre o microfone, abre a webcam, vamos conversar aí. O que vocês me contam? Terminamos o assunto já, gente. Pera lá que é comigo. Eu acho que sou eu aqui que vou liberar. Só um minutinho aqui, Roberto. Tá Eu, tranquilo, eu Zé. vou achar a galera aqui. Deixa eu ver aqui. Permitir que Nemer, obrigado, viu? Que bom que você estava aqui hoje, Nemer. podem abrir Venha os, mais assistir nossas aulas. Pode podem falar, Zé. abrir, podem abrir os áudios, aqueles que desejarem. Eu já estou abrindo a minha câmera. Quem quiser abrir a câmera também. Muito bom, Elis. Valeu pelo feedback. Bom, Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma questão, quer contar uma experiência? Conta aí. no o usuário do Zoom, quem será o usuário do Zoom? Ah, é a que você É a conhece, Natalina. É a Natalina. Natalina. Natalina, legal. Muito bom, muito bom. O meu sinal Ai, tá bem ruim aqui, então ele tá caindo bastante. Desculpa aí. Mas imagina, estou Acontece, aqui. acontece, né? vontade. Foi incrível mesmo essa aula. Pessoal, alguém tem alguma dúvida para passar para o nosso querido Roberto? Eu tenho uma Nada dúvida demais, gente. depois. Manda, Zé. No final eu tenho uma dúvida. Mas eu quero Então, que vamos lá. o pessoal resolva primeiro a dúvida da aula de hoje. O pessoal está parabenizando aqui, porque realmente o, a questão da distorção de tempo já está estabelecida. Porque na hora que você falou e eu bati o olho aqui e falei, gente, são 9 horas já. Passou 2 horas. Passou duas Passou horinhas, 2 horas. realmente. Incrível, 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 incrível. Então já temos um Boa. exemplo, já está aqui já. Bem isso mesmo. O Ivan Ai, tá ai. falando, está agradecendo, a aula muito boa. Bom, já que o Tá pessoal certo. assimilou tão bem uma aula fantástica dessa, eu tenho uma dúvida. Como se Manda lá. associar à BH? Como se associar Muito à bom. Associação Brasileira de Hipnose para ter Muito vários bom. conteúdos de excelência como esse que você passou aqui para nós aqui da sua hipnose. Então eu quero que você passe para a gente o caminho aí das pedras para estarmos juntos contigo. Muito bom. Vamos lá, então, gente. Eu vou apresentar a BH brevemente. A BH é uma associação, então ela não tem fins lucrativos. Por ser uma associação, a gente tem um trabalho de comunidade, a gente é formado por um conselho, né? E o nosso foco é fortalecer o meio da hipnose no Brasil, contribuir para isso e levar uma hipnose séria, né, para fora. Porque, infelizmente, o meio da hipnose no Brasil ele é um meio cheio com muita briga, e essas brigas que a gente vê no meio da hipnose acaba não contribuindo para o crescimento, né? A gente acredita que a gente pode estar somando e crescendo em conjunto. Então é o seguinte, para participar da BH, a gente tem um pré-requisito, que é você ter um certificado de hipnose. Se você já é certificado, você já está apto a fazer parte da BH, tá? A gente oferece desde aconselhamento jurídico, aconselhamento administrativo, cadastro, carteirinha, vem com QR Code, que tem um mini currículo no site, a gente tem aulas gravadas que a gente dá, e por aí vai, né? Inclusive, semanalmente a gente tem eventos, aulas, lives, laboratórios de práticas, tudo mais. E por aí vai. Se você quiser se associar, gente, é só entrar no nosso site, a gente tem lá a aba Associe-se. Vai te levar para um outro caminho e você pode preencher lá o formulário, a gente vai estar fazendo sua associação. Eu estou mandando aqui no chat para vocês, tá? É www.abhipnose, de Associação Brasileira de Hipnose, abhipnose.com.br. No caso, para se associar, é /associes, tá? Vai ser um prazer receber vocês, gente. Acho que basicamente é isso. Alguma outra pergunta, dúvida, gente? Manda aí. Maravilha, Pati, maravilha. você abriu a câmera aí? Fala, Patrícia! Oi. Eu abri Olá! porque eu fico, né? Ninguém abre, ninguém fala. Eu acho que tá todo mundo ainda
não tenho dúvida, eu acho que eu vou ter que assistir de novo para absorver o tanto de conteúdo, assim, né? Porque é muita coisa que a É gente já muita coisa. conhece ali, mas eu acho que é. E aí, na hora, você vai prestando atenção e fala assim: ah, não vem dúvidas. Mas eu acho que é um assunto, assim, que a gente tem ali até um nível, né, de conhecimento, cada um tem o seu, assim, e ele é complexo, né? Erickson é Uhum. complexo, né? É. Então, eu acho que, assim, eu vou assistir de novo, porque eu Uhum. acho que foi muito conteúdo, foi muito legal. Parabéns, É viu, bastante coisa. Roberto? Muito É obrigado, bastante Paty. coisa. E aí eu acho que é isso, assim, né? A gente precisa pegar, assistir, anotar na hora, assim, enquanto a gente está aqui prestando atenção, tá tudo ok, tá tudo maravilhoso, né? Eu acho que as dúvidas Até a vêm hora de depois. fazer. É. Exatamente. Uhum. Mas Gente, abrir só pode para falar. agradecer mesmo e te dar os parabéns pela aula. Gratidão, Paty. Que bom que você estava aqui. Gente, algumas sugestões que eu dou para vocês. Inicialmente, eu sugiro vocês lerem o livro Hipnose Centrada na Solução de Problemas, do William Hudson Rand, tá? Esse livro é o único livro que eu conheço traduzido efetivamente para falar sobre. É estranho isso, gente, porque fora do Brasil, isso é um tema muito falado. É a base da hipnose ericksoniana, né? Mas, infelizmente, a gente falha de tradução aqui, tá? E aí é o seguinte, eu já me comprometo com daqui a um tempo dar uma aula aqui em parceria com a Sou de novo, se vocês quiserem, sobre esse processo de entrega. Como fazer essa comunicação mais eficiente, tá? Isso eu posso fazer. É um assunto que eu gosto bastante de falar, né? Acho que basicamente é isso. Para terminar aqui, agradeço Sensacional. imensamente a presença de todos vocês. E o Zé, toda a galera da Soul, que está sempre me acolhendo. É um grupo incrível, gente. Entrem na Soul, assistam as últimas aulas de controle de dor. Semana passada o Sérgio deu uma aula muito legal. E fiquem ligados que semanalmente eles têm conteúdo também. Nossa, agradeço. Roberto, da nossa parte da sua hipnose, a gente só tem a agradecer. Foi um conteúdo fantástico que você apresentou para a gente. Nós só temos a agradecer. Obrigado mesmo pela aula de hoje, viu, Roberto? Gratidão. E tchau, tchau, gente. Um abraço, gente. Beijo e até mais.